Fala pessoal, eu sou Gustavo Moura, auditor fiscal aqui da Cefaz de São Paulo e resolvi trazer de presente para vocês esse vídeo em que eu vou abordar de maneira completa o ITCMD no estado de São Paulo para sua prova. Então a intenção depois dessas 2 horinhas, e veja quão objetiva vai ser essa abordagem, né? Porque em menos de 2 horinhas a gente vai pegar absolutamente tudo que a gente precisa para a prova, para as questões de ITCMD da sua prova. Legal, não tem enrolação, né? Então eu decidi trazer de presente para vocês aí um módulo do nosso curso de legislação tributária que está aqui de forma completa, tá? E veja, a primeira observação a se fazer antes de começar é que aqui o foco é exclusivo em acertar a questão no concurso da Cefaz. Esse não é um vídeo para você que quero saber das questões sucessórias da minha empresa, da minha família. Gustavo, eu tenho uma questão aqui que o meu avô... Não. Aqui o foco é concurso público, onde a prova vai ser rasa. E pela experiência de mais de uma década, eu sei que ela vai ser rasa. A gente é raso na transmissão do conhecimento, né? Onde eu sei que a prova aprofunda, a gente aprofunda. Eventualmente, eu vou trazer alguns exemplos um tanto mais simples ao longo da teoria, só para você consolidar o conhecimento, né? Então, a intenção é fazer um leigo em ITCMD, chegar ao final dessas 2 horas e acertar qualquer questão de prova. É um desafio grande, né? Mas, então, eventualmente eu trago alguns exemplos bastante simples aqui, né? Ao longo da teoria, para consolidar o conhecimento, mas há um complemento da teoria, que é a bateria de questões, né? Quem me segue aí, dos meus cursos, enfim, sabe que eu uso a bateria de questões sobre os impostos, né, os tributos. Então, no caso aqui, o ITCMD, eu uso as questões para retomar, para aprofundar e para complementar tudo aquilo que a gente viu aqui na teoria. Então, eventualmente, eu passo de maneira um pouco mais objetiva num ponto que eu sei que na bateria de questões vai vir de maneira consolidada, firme, completa para a sua prova. Tá bom? Outra coisa, para fechar, estou gravando esse vídeo aqui, ou gravei esse vídeo, né? Antes do PLP 108, da reforma tributária aí, né? Virar lei, né? Então, eventualmente, haverá lá algumas disposições sobre o ITCMD, mas decidi já disponibilizar isso para vocês já adiantarem o estudo de vocês. Então, é claro que com as disposições sobre o ITCMD lá no PLP 108, no âmbito da reforma tributária, haveria alguns comentários a fazer aqui, mas vamos nos ater aqui ao ITCMD na lei do ITCMD do Estado de São Paulo, eventualmente uma introdução sobre o ITCMD na Constituição Federal, que é importante para a gente também. Beleza? De novo, espero que aproveitem, desfrutem, espero ajudar vocês com mais esse conteúdo legal aí, ITCMD completo pro estado de São Paulo. E não esquece de deixar o like também, né? Deixa o likezinho aí, conteúdo bacana, gratuito, completo. Vale o like, não vale não? Outra coisa, eu deixei aqui na descrição do vídeo alguns links úteis, né? Então tem lá meu Instagram, por exemplo, o link lá da minha bio do Instagram, tem todos os meus cursos. Deixei aqui na descrição do vídeo também, curso especificamente aí de legislação tributária completa pro estado de São Paulo. Enfim, pessoal, mas chega de conversa, vamos mergulhar no ITCMD do estado de São Paulo agora, logo depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Vamos iniciar aqui mais um módulo do nosso curso, o módulo do ITCMD aqui do estado de São Paulo, um módulo bastante mais curtinho que o do ICMS, claro, né? Em que eu trago a lei do ITCMD de São Paulo e, eventualmente, se o edital cobrar também, trouxe lá o decreto, né, o regulamento do ITCMD, eu complemento depois do edital, né? Eu complemento. E neste módulo aqui mesmo, eu complemento com aulas, uma ou outra aula sobre o decreto, né? Aqui só trazendo aquilo que o decreto e o regulamento do ITCMD traz a mais em relação ao que a gente vai ter visto pela lei. Mas, de novo, só se o edital cobrar também o decreto, o regulamento, enfim. Mas aí eu me comunico sempre com vocês através do nosso grupo de WhatsApp, né? Como eu já disse a vocês, na primeira aula dos recados importantes, tem lá um grupo de WhatsApp em que eu trago informações, atualizações sobre o curso. Nosso canal oficial de comunicação é nesse grupo aí, tá bom? Outra coisa, eu preciso trazer uma breve, e é breve mesmo, introduzida no ITCMD na Constituição Federal, porque é o alicerce que a gente precisa para entender pontos importantes da nossa lei do ITCMD de São Paulo, tá? Mas ao contrário do ICMS na Constituição Federal, as disposições sobre o ITCMD na Constituição são bem curtinhas, então eu passo de maneira breve por elas, mas é importante que a gente dê esse passo, tá?
Espero que você, por fim, esteja seguindo o meu conselho inicial de ir bisurando a sua lei, de ir grifando, deixando palavra em maiúscula, deixando palavra em vermelho, fazendo as suas observações, né? Aproveita a nossa caminhada juntos, né? Porque, veja, o texto, seja um PDF, eventualmente, que você estude, ou os textos que trago aqui, são textos frios, né? E é importante que você deixe eles quentes, né? Do seu jeito, beleza? Para que quando você for ler e reler esse material depois, trocentas vezes, depois que terminarmos aqui nossa caminhada juntos, né? Nessa primeira passada juntos, ele seja um texto quente, seu. Feito por você, isso faz uma diferença imensa na prova, né? Você lembra dos seus grifos, das suas anotações, dos seus esquemas. Beleza? Mas já tratamos um pouco sobre isso. Vamos lá. ITCMD na Constituição Federal. Tá aqui, ó. Uma breve introdução, como eu disse. Diz lá o artigo 155 da Constituição Federal, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. Bom, o inciso 2 traz o ICMS, né? Já vimos aí tudo sobre o ICMS na Constituição Federal, na lei do ICMS do Estado de São Paulo. Se vier o regulamento, o decreto do ICMS no seu edital também, claro, vou trazer a vocês em módulo futuro aqui de nosso curso, mas fato é que o 2 traz o ICMS, o 3 traz o IPVA, né? E módulo seguinte aqui no nosso curso, mas pra gente agora importa o inciso 1, o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, o ITCMD, ou alguns estados chamam de ITCD, né? Ou até o Rio de Janeiro chama de ITD só, né? Independentemente da sigla, o nome do imposto é o mesmo e a gente passa a estudar ele a partir de agora. Bom, o imposto previsto no inciso 1, que é o ITCMD, né? Relativamente a, isso é muito importante, né, pessoal? Vamos lá, foca aí que vai ajudar demais a gente na compreensão da lei do ICMS, do ITCMD de São Paulo. Vai. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, aí compete ao estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal, beleza? Já relativamente a bens móveis, títulos e créditos, aí o ITCMD vai competir ao estado onde era domiciliado o de cujos, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal, né? E aí, aqui a primeira observação importante, até 2023, este compete ao estado onde era domiciliado o de cujos, era onde se processar o inventário ou arrolamento. Então, antes era relevante saber onde é que vai se processar o inventário ou arrolamento, a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, né? Só estou apresentando um pouco para vocês do imposto. A emenda constitucional 132 de 2023 tirou onde se processar o inventário ou arrolamento, aqui do inciso 2, e trocou por onde era domiciliado o de cujos, beleza? Então, relação trazida aí pela emenda constitucional 132 de 2023. Vou explicar isso para vocês a partir de agora, vamos lá? A gente tem basicamente a separação em dois tipos de bens, né? Os bens, imóveis e respectivos direitos, e os bens móveis, né? Os bens móveis, títulos e créditos, né? Boa! Em relação aos bens imóveis e respectivos direitos, para qual estado cabe o ITCMD? Bom, para o estado onde o bem está. Estado ou Distrito Federal, né? Onde o bem está, é basicamente o que diz, vou querer falar em cima, ó, o inciso 1. Beleza? Estado da situação do bem. No caso de bens móveis, títulos e créditos, aí depende do fato gerador, né? Então, a gente tem basicamente dois fatos geradores de ITCMD. A transmissão causa mortes, e vamos estudar isso com a devida calma, tá? E a doação. São dois fatos geradores distintos. Então, para os bens imóveis, não faz diferença qual é o fato gerador. O ITCMD vai para onde o imóvel transmitido causa mortes ou doado está. Se o imóvel está no estado de São Paulo, vai para o estado de São Paulo e acabou. Beleza. Já no caso de bens móveis, aí vai depender do fato gerador, e é isso que a gente continua vendo no nosso esquema aqui. Se a transmissão é uma transmissão causa mortes, e eu vou abreviar para TCM aqui ao longo da lei para facilitar, tá? Então, no caso de transmissão causa mortes, o imposto, o ITCMD, vai para o estado onde era domiciliado de cujos. Boa! Já se o fato gerador foi uma doação, vamos lá? Aí o ITCMD cabe ao estado onde o doador tiver domicílio. Beleza, pessoal? Então veja, se o bem que está sendo transmitido é um bem móvel,
Então, um carro, dinheiro, qualquer bem móvel, né? Aí depende do fato gerador. Isso está sendo transmitido via causa-mortes, né? Veja, alguém faleceu e os bens estão sendo transmitidos aos herdeiros. Ah, beleza. Nesse caso, o ITCMD compete ao estado em que era domiciliado o de cujos. O cidadão que faleceu, e onde é que ele tinha domicílio? A esse estado cabe o ITCMD, né? Já se for doação, né? Se houver uma doação, nesse caso vai para o estado onde o doador tiver domicílio, e a prova cobre isso aí, né? Ela dá uma situação e pergunta para qual estado vai o ITCMD, por isso eu trouxe alguns casos práticos para a gente praticar aqui embaixo, beleza? Para a gente começar a consolidar. Veja, estamos na nossa trajetória inicial aí em relação ao ITCMD. Então, trouxe aqui o item 1, né? Então tá aí, João é domiciliado na Bahia e dou uma casa que tem em São Paulo ao Zé, que mora no Rio de Janeiro. Então começar a apresentar alguns conceitos aqui, né? Nesse caso, o João é o doador, me parece bastante claro, né? E o Zé é o donatário, tá bom? É quem recebe esse bem. Boa. A pergunta é, para qual estado vai o ITCMD? Pessoal, a primeira pergunta que vocês vão fazer não é qual é o fato gerador, se é doação, se é causa-morte, não. A primeira pergunta que vocês vão fazer aí dentro da cabecinha de vocês é qual é o tipo de bem? É um bem móvel ou é um bem imóvel? Essa é a primeira pergunta. Bom, o que está sendo doado aí? É uma casa, né? Uma casa. Bom, é um bem imóvel. Acabou. Vai para o estado onde o bem está. Tá bom? Então não interessa onde o João é domiciliado, não interessa onde o Zé mora, tem domicílio, tem residência. Onde é que o bem está? A casa está em São Paulo, o imóvel está em São Paulo. ITCMD para o estado de São Paulo, nessa doação. E se fosse uma transmissão causa-mortes, idem, mesmo raciocínio. Tá bom? E item 2. Então, no item 1, ITCMD para São Paulo, né? Onde o imóvel está. Item 2. João é domiciliado no Amazonas e recebe de herança após o falecimento de Zé, seu pai, que era domiciliado no Rio Grande do Sul, um imóvel localizado em São Paulo. O inventário foi processado em Tocantins. Para qual estado vai o ITCMD? Então perceba, conta-se uma historinha e pergunta para qual estado vai o imposto. De novo, qual é a primeira pergunta que você vai fazer? Qual é a primeira pergunta que você vai fazer? Qual é o tipo de bem? É um bem móvel ou é um bem imóvel? Vamos ver, tá aqui na tela, ó. Não, aqui, ó. Recebe o quê? De herança, blá, blá, um imóvel. Acabou, né? Onde é que está o imóvel? Em São Paulo, em TCMD para São Paulo. Não interessa onde o João é domiciliado, não interessa onde o donatário é domiciliado, né? Desculpe, não interessa onde o doador é domiciliado, não interessa onde o donatário é domiciliado. Ele coloca aqui que o inventário foi processado em Tocantins. Veja, essa questão de inventário e arrolamento, onde é que foi processado, não tem mais a menor relevância para fins de TCMD a partir de 2023, né? Como eu mencionei a vocês. Então, basicamente, no caso 2 também, TCMD para São Paulo, é onde... Tá no esqueminha aí em cima, ó. Imóvel, onde o bem está. Beleza. Vamos para o item 3. João é domiciliado no Mato Grosso e recebe de herança, após o falecimento de Zélia, sua mãe, que era domiciliada em Rondônia, um veículo Palio Weekend 96. O arrolamento se deu no estado do Pará. Já disse a vocês que não interessa mais onde se deu o inventário, arrolamento, enfim. Qual é o estado competente para exigir o ITCMD? Bom, vamos lá. Primeira pergunta, é um bem móvel ou é um bem imóvel? João domiciliado recebe o quê? Recebe um veículo. Veículo é um bem, como vocês sabem, é um bem móvel, né? Bem móvel. Aí, se é bem móvel, aí você tem que fazer uma segunda pergunta. Passinho 2 da receitinha de bolo. É uma transmissão causa-mortes ou é uma doação? Ele está falando aqui que recebe de herança após o falecimento da sua mãe. Então, a transmissão causa-mortes. Olha, aí é só ir para o esqueminha, né? Transmissão causa-mortes, bem móvel primeiro, bem móvel. Transmissão causa-mortes vai para o estado, ITCMD vai para o estado onde era domiciliado o de cujos, quem faleceu, né? Então, quem é que faleceu? A Zélia. Beleza, cadê? Vamos lá. A Zélia faleceu, né? Então, onde é que ela era domiciliada? Em Rondônia. E, portanto, ITCMD para Rondônia, né? Para Rondônia. Beleza? Tá. A gente vai pro último dos casos práticos, só para a gente consolidar isso aqui, né? João é domiciliado em São Paulo e doa sua moto Shirley a seu amigo Zé, que mora no Pará. Qual é o estado competente para exigir o ITCMD? De novo, primeira pergunta, é móvel ou é imóvel? É uma moto, né?
Se fosse dinheiro, seria o mesmo raciocínio. Se fosse joias, seria o mesmo raciocínio. Qualquer coisa que não seja um bem imóvel e seus respectivos direitos, tá? Então, é uma moto. Beleza? Então, o bem móvel. Se o bem é móvel, a gente tem que ir para a segunda pergunta. Qual é o fato gerador? É uma doação ou uma transmissão causa-mortes? Nesse caso aqui, ele doou, né? Uma doação. Doação. Bom, bem móvel, doação, última linha do nosso esquema. Ó, vale, o ITCMD vai para onde o doador tiver domicílio. Quem é que está doando? O João, né? O João. Então, como ele é domiciliado em São Paulo, ITCMD para São Paulo. Beleza, pessoal? Então, apresentado aqui o primeiro tópico para nossa prova, né? Relevante, né? A gente avança para o inciso 3. Lembrando que, aqui em cima, vimos no artigo 155, que compete ao Estado e ao Distrito Federal instituir o ITCMD, no inciso 1, né? Aí fomos para o parágrafo 1º, o imposto previsto no inciso 1, que é o ITCMD. Trouxe aqui os incisos 1, 2, e agora vamos para o inciso 3, né? Desse parágrafo 1º, tá bom? Beleza? Só para a gente não perder o raciocínio aí. Então, diz aqui o inciso número 3, lá em Simão, né, Simão? O ITCMD terá competência para sua instituição regulada por lei complementar em quais casos, né? Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior e se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Então, para esses casos envolvendo algum vínculo com o exterior, né, em que eventualmente poderia haver algum conflito de competência entre os estados, caso legislassem de forma independente, a Constituição Federal impôs aí a edição de uma lei complementar para regular esses assuntos, tá? Ocorre que essa lei complementar nunca foi editada, né? E, portanto, os estados legislavam de forma autônoma, cada estado legislava de uma forma, né, em relação a esses casos aí, né? Exerciam a competência legislativa plena. Só que aí o Supremo Tribunal Federal em 2021 chegou e falou, não, peraí, não pode cada um legislar por si, não. A Constituição Federal exige lei complementar, então enquanto a lei complementar não foi editada, vocês estados não podem legislar sobre o assunto, e portanto o ITCMD, a partir de 2021, eu trouxe aqui até a decisão do STF, ó, passou a não mais poder ser exigido pelos estados a partir dessa decisão. Eu trouxe aqui, em tela cheia, ó, é vedado, diz o STF nessa importante seguinte tese, né? É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, que é exatamente esse que acabamos de ver, né, da Constituição Federal, sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. Bom, é neste contexto que entra agora a Emenda Constitucional 132/2023, em seu artigo 16, trazendo uma solução provisória. Então, esse artigo 16 da Emenda Constitucional 132, como eu disse, trouxe uma solução provisória. Vai dizer lá, olha, enquanto a lei complementar não regular o disposto nesse inciso 3, né, o ITCMD, nessas hipóteses, compete ao Estado. 2 pontos. E aí tem lá as regras para qual Estado compete o ITCMD nesses casos, enquanto não vier a lei complementar. Primeiro ponto importante, a lei complementar não foi dispensada. A emenda constitucional não dispensou a necessidade de lei complementar para regular essa matéria. Como diz a Constituição Federal, ó, terá competência para a instituição, nesses 2 casos, regulada por lei complementar. Está escrito ali, né? A emenda constitucional não disse, olha, agora não precisa mais de lei complementar, porque eu emendo estou dizendo. Não, o texto do artigo 16 diz lá, enquanto lei complementar não regular a matéria, veja, não foi dispensada a exigência de lei complementar, continua sendo imposição, né? Mas há agora regras, olha, enquanto a lei complementar não foi editada, o ITCMD nesses casos, com algum vínculo aí com o exterior, né, compete a tais e tais estados de acordo com regras, e eu não vou entrar nisso aqui agora, tá, pessoal? Porque veja, aqui o intuito é passar o ITCMD no estado de São Paulo, né? Eu achei por bem dar um passinho atrás e trazer o ITCMD na Constituição Federal. Aqui a gente iria lá para o texto da emenda constitucional. Veja, começa a fugir muito. Mas claro, vindo a emenda constitucional 132 do seu edital,
você vai estudar isso em momento oportuno, tá? Aqui eu achei importante só essa contextualização, né, do que traz a Constituição Federal, do que determinou o STF e do que dispôs aí esse artigo 16 da emenda constitucional. De nossa parte aqui, nessa apenas breve introdução sobre o ITCMD na Constituição Federal, antes da gente entrar aí na Lei Paulista, a gente avança aqui pro inciso número 4, tá? Continuando aí as disposições sobre o ITCMD, tá aí na tela, ó. O ITCMD terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. O Senado federou, aqui fase. O Senado fixou em 8% a alíquota máxima na resolução número 2 de 1992, né? O espírito aqui é não permitir aos estados que confisquem as heranças das pessoas com alíquotas absurdas, né? E portanto, esse teto aí de 8% sobre essa alíquota máxima aí fixada pelo Senado Federal, desculpe, a resolução 9 de 1992, não a resolução número 2, mas isso não faz diferença, porque não vai estar no seu edital essa resolução, então você não precisa saber. Eu só estou, por curiosidade, trazendo que a resolução 9 e não 2, 9 de 92, fixou em 8% essa alíquota máxima, tá? Que mais? Os 3 próximos incisos aí, pessoal, que estão na tela, dá para dizer que são novidades, né? O inciso número 5 foi acrescentado em 2022, não é algo tão recente, mas, poxa, 2022 não está tão longe, né? E os incisos 6 e 7 foram trazidos para a Constituição Federal nesse contexto de reforma tributária, né? Eu chamaria atenção, para ser sincero, pessoal, a esse inciso número 6, né? Que traz a progressividade obrigatória para o ITCMD como grande novidade, né? Será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação, tá? Beleza? E aí, então, a progressividade obrigatória sendo acrescentado aí ao texto constitucional para o ITCMD, né? Basicamente a lógica é o princípio da isonomia, né? Então, quem recebe uma herança de milhões tem, ou pelo menos passa a ter, uma maior capacidade contributiva daquele que recebe, por exemplo, uma herança de alguns milhares, enfim, né? Inclusive, alguns estados já traziam em seus textos, em suas leis, essa progressividade do ITCMD. E aí, em relação a esse assunto, quando a gente entrar lá na... Então, o que seria a progressividade do ITCMD? Alíquotas maiores de acordo com a faixa de valores recebidos, por exemplo, né? Alguns estados já faziam isso, mesmo sem a imposição constitucional, e a gente aborda isso no estado de São Paulo. Como é que isso funciona no estado de São Paulo? Quando a gente entrar na lei na lei do ITCMD de São Paulo daqui a pouquinho, tá bom? O fato é que aí a progressividade, será progressivo, né? Será progressivo o ITCMD. Outra coisa. E isso é um ponto importante, né? Veja, o ITCMD não é progressivo em razão do valor total da herança. Porque, veja, só a título de exemplo, pode haver uma herança de R$1 milhão, por exemplo. Só que essa herança foi distribuída entre 10 pessoas diferentes. Então, veja, cada um recebeu 100. Então, eu não posso cobrar uma alíquota maior de ITCMD de cada herdeiro só porque a herança total é de 1 milhão. Não, a capacidade contributiva é de acordo com o que cada um recebeu. Perfeito? Então, é isso que diz aqui, será progressivo, vou tirar o grifo aqui, será progressivo em razão do valor do quinhão, que é a fração que cada um recebeu, né? Legado, em função do legado, que é quando tem testamento, né? E se o cara recebeu aí uma doação, vai ser progressivo em função do quanto ele recebeu, né? Essa é a ideia, beleza? Então tá aí, temos aqui o inciso 5, né, um caso de não incidência, né, autoexplicativa. O inciso 6, relevante, né, fiz as observações que tinha a fazer. E aí vem o inciso 7, né, que traz uma imunidade específica aí. Então o ITCMD não incidirá, assim como aqui no inciso 5, né, o ITCMD não incidirá sobre as transmissões, eu vou deixar em amarelinho, vamos lá, sobre as transmissões, e como estamos falando de ITCMD, ele se refere aqui às transmissões causa-mortes, né?
e as doações para as instituições sem fins lucrativos, com finalidade de relevância pública e social. E quem exatamente são essas entidades com finalidade de relevância pública e social deve vir em lei complementar, né? Conforme o trecho final aqui do inciso, né? Beleza? Mas prosseguindo, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes, entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos. Então, se você doou para qualquer dessas instituições, você tem imunidade, não tem tributação. E prosseguindo, e por elas realizadas na consecução dos seus objetivos sociais. Então, não é para qualquer coisa, né? Tem que ser utilizada na consecução dos objetivos sociais dessas entidades, observadas as condições estabelecidas em lei complementar. E aí, pessoal, feita a introdução do ITCMD na Constituição Federal, como eu disse, é algo bastante breve, né? A gente entra aqui na lei do ICMS do Estado de São Paulo, ó, lei lá em cima, né? Lei 10.705 de 2000, que dispõe aí sobre a instituição do ITCMD. Então, seguimos nessa linha, né? Apresentado um novo imposto, a gente vê as disposições constitucionais e depois que dão a base, né, a sustentação para a compreensão da lei, e agora a gente mergulha na lei, e especificamente em relação à ITCMD, eu preciso dar breves mesmo, noções de direito civil, né, que vocês vão precisar aqui, mas a prova não aprofunda nisso. Eu vou trazer noções que eu gostaria de ter tido quando estudava para físico estadual, né? Noções breves. Veja, eu não vou dar um curso de direito civil, senão a gente precisaria de 28 mil horas de curso aqui, né? Junto com legislação tributária. Não, eu vou dar aqui, a gente vai ver, e isso vale para toda a lei, tá? Vamos ver conceitos de direito civil na exata e estrita limite e necessidade que você precisa para acertar a questão na prova. Tá bom? Beleza? Dentro disso, algumas noções iniciais que, de novo, eu gostaria que alguém tivesse me falado antes de eu estudar essa bagaça aqui. Então, tá aí na tela, eu trouxe um caso rapidinho aqui, ó. O Zé é casado com a Maria em comunhão universal de bens. Em regra vem isso, tá? Porque a prova não aprofunda em direito civil, regime de casamento, não, fique tranquilo, tá? E o patrimônio comum do casal totaliza 600. Beleza, 600. Zé falece deixando aí os dois filhos do casal, o João e o Estevam. E aí? Bom, então vamos lá. Como o nosso objetivo é matar a questão de prova, qual é o raciocínio aqui? 600, Zé é casado com Maria, beleza. 600 mil patrimônio comum. 300 mil pertencem ao Zé, 300 mil pertencem a Maria, tá? Beleza. Quando o Zé falece, veja, esses 300 mil aqui não são transmitidos para Maria, porque já pertenciam a ela. Percebam? De novo, 600 mil. 300 mil pertencem a Maria, 300 mil pertencem ao Zé. Quando o Zé falece, os 300 mil não são transmitidos a Maria porque já eram dela. É a chamada meação. Beleza? Os outros 300 mil, aí sim vão ser transmitidos aos herdeiros. E sobre essa transmissão causa-mortes vai incidir ITCMD. Beleza? Sobre a meação, metade do patrimônio comum que ficou com o cônjuge sobrevivente, não há incidência de ITCMD, porque não houve transmissão nenhuma, já lhes pertenciam esses bens, tá? Sobre a outra metade, aí essa metade vai ser transmitida aí aos herdeiros, sujeitas à incidência do ITCMD, e portanto aqui, ó, Zé é casado com a Maria em comunhão universal de bens, e o patrimônio comum era 600. Zé falece deixando os dois filhos do casal. Beleza. Então, 300, neste contexto, temos 300 mil de meação, que ficam com a Maria, sobre os quais não incide ITCMD, porque não houve qualquer tipo de transmissão aqui. Os outros 300 mil vão ser, como se diz, vão ser transmitidos aos dois filhos, né? 150 mil para um, 150 mil para outro. Beleza? Sobre essa transmissão causa-mortes vai incidir ITCMD, como a gente vai aprofundar aqui ao longo do curso, né? Veja, são noções iniciais, tá bom? Só um passinho além para a gente começar a lei aqui, a nossa lei, né?
Ah, Gustavo, você me disse que sobre os 300 mil da Maria, né, com cônjuge sobrevivente, não incide ITCMD. Beleza, eu entendi. É ameação. Sobre ameação não há ITCMD. Mas e se a Maria, ao invés de ficar com 300 da ameação, ela ficar com 400? E se ela receber 100zinho a mais? Aí nós temos um excesso de ameação. Aí vai incidir ITCMD sobre este excesso, sobre 100zinho, sobre 100 mil. Tá bom? Entendido? Tá. De novo, noções iniciais. Eu nem desenhei nadinha, só tô trocando uma ideia com você pra gente se situar. Boa. Aí a gente vai pro artigo 1º, né? Pro artigo 1º, entrando aí na lei do ITCMD de São Paulo. Pela última vez, o estudo do ITCMD envolve alguns conceitos de direito civil. Nós vamos vê-los na exata medida do que você precisa para a prova. Nenhuma palavra a mais. Tá. Artigo 1º. Fica instituído o ITCMD, né, previsto no artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal, que estudamos, né, na redação aí da emenda constitucional, número tal, que não interessa. Beleza. Vocês que estudaram o ITCMD comigo aí para outros fiscos, né, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Pará, enfim, vocês vão ver que muitas das disposições são semelhantes, tá, aqui. E, portanto, as explicações também, né? Mas seguimos, ainda que você veja como revisão, há algumas diferenças importantes. Então, vamos lá, vamos junto. O imposto incide sobre a transmissão de qualquer bem ou direito havido. Bom, por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória. E a primeira coisa para a prova já está aí, né? Se a prova cobrar isso aí, vai ser trocando este inclusive por um exceto, tá? Ah, exceto a sucessão provisória. Falso. Babada, né? Babada. Segundo, eu já vou explicar essas transmissões para vocês, mas antes, incide sobre a sucessão, a transmissão por sucessão, né? Legítima, testamentária, provisória, enfim, e também por doação. Boa! Então, explicando rapidamente aqui as sucessões, né? Legítima, testamentária, provisória, eu vou escrever aqui embaixo, vamos lá. Sucessão, né? A primeira delas, então, como eu disse, é a sucessão legítima. A sucessão legítima, pessoal, é aquela que os herdeiros têm direito por lei. Aqui decorre de lei do Código Civil, beleza? Boa! O outro tipo de sucessão é a sucessão testamentária. Testamentária é que é aquilo que é deixado por testamento, por ato de vontade aí do decujus, beleza? E a última das sucessões mencionadas aí é a sucessão provisória. Sucessão provisória é quando há presunção de que uma pessoa faleceu devido à sua ausência. Então, aqui o cidadão desaparece e depois de um tempo presume-se que ele faleceu, né? Então, sei lá, o padre do balão, se ele nunca tivesse sido encontrado, seria um exemplo, né? Ah, que bela ideia teve este rapaz. Então, o fato é que estão sobre essas 3 sucessões incide ITCMD. Beleza? Tá bom, eu coloquei o acento em cima do G aqui, no legítimo. Que fase do professor, hein? Ah, maravilha. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º, pessoal, pra gente encerrar nossa aula, traz algo simples, mas que despenca em prova, hein? Nas transmissões referidas nesse artigo, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários ou donatários. Só um parênteses antes, pessoal. Legado, que ele faz os legatários, né? Legado é um bem específico deixado por testamento para alguém específico. Então, eu deixo para Maria uma casa na rua 8, por exemplo, tá? Mas é só um parênteses. Aqui, o que é mais relevante você saber para a prova, e a prova às vezes pergunta quantos fatos, dá uma historinha lá, e aí quantos fatos geradores de ITCMD ocorreram, né? Então, para saber a quantidade de fatos geradores do ITCMD, não faz a menor diferença a quantidade de bens transmitidos. Então, podem ter sido transmitidos 10 mil bens. Não interessa. Para quantas pessoas esses bens foram transmitidos? Em outras palavras, quantos foram os herdeiros na transmissão causa-mortes? Ou os donatários, né, na doação? Foi um só? Uma única pessoa recebeu esses 10 mil bens? Quantos fatos geradores de ITCMD? 1. Beleza? Então tá aí. Por exemplo, o João faleceu, né, e deixou seus bens, os bens foram partilhados por 5 herdeiros, né, por exemplo. Quantos fatos geradores de ITCMD? 5. Tá bom?
Eu coloco na tela o importante parágrafo primeiro nas transmissões referidas nesse artigo, e ele coloca todas as transmissões aqui em cima, né? Ele cita as transmissões causal-mortes e as por doação também, né? Então, nessas transmissões ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem não os bens, mas quantos forem os herdeiros ou os legatários ou donatários, que são aqueles que receberam esses bens pela última vez. Se 10 mil bens foram transmitidos para uma única pessoa, um fato gerador de ITCMD. Tá bom? A gente encerra essa primeira aula sobre o ITCMD por aqui. A gente continua aprofundando, destrechando, amaciando o ITCMD no estado de São Paulo a partir da próxima aula. Até lá! Fala pessoal, retomamos aqui o estudo do ITCMD no estado de São Paulo e eu só queria começar essa aula fazendo duas observações. A primeira delas é pedindo desculpas, porque não sei se vocês perceberam, mas na última aula às vezes a câmera desfocava um pouquinho e tal. Isso foi, faltou mexer numa configuração, isso foi falha da minha equipe, né? Que no caso sou eu mesmo. Ah, que beleza, desculpe, mas já consertei. E outra coisa, aqui é um empurrão. Aqui é um estímulo que eu vou te dar para sua aprovação, né? Veja, fui começar a gravar as aulas hoje e veja, eu escrevo com uma caneta na tela, né? Beleza. Fui escrever com a caneta na tela e não funcionou. Reiniciei o computador, continuou não funcionando. E aí eu fiz o que grande parte das pessoas fazem, coloquei no chat GPT. Quando a gente tem uma dúvida, a gente chama... É o seguinte, eu tenho uma tela dessa marca, uma caneta e não tá funcionando. Me ajuda a resolver, o que pode ser, né? Porque eu não tenho ideia desse negócio de tecnologia, pra mim não entendo absolutamente nada, né? É chat GPT. Beleza. Aí, a primeira coisa lá, verifique se o cabo está conectado. Eu olhei assim, o USB não estava conectado. Veja. Se eu conseguir passar no concurso, imagina o tamanho da chance que você não tem. Então eu gostaria de te dar esse empurrão aí. Fato é, pessoal, vamos ao curso. Vimos o ITCMD na Constituição Federal, né? Disposições relevantes para sua prova, né? Em relação ao ITCMD na Constituição Federal. Para qual estado é devido o ITCMD, expliquei os fatos geradores, né? Que incidem sobre transmissão causal. O ITCMD basicamente incide sobre transmissões e causal mortes, ou doações, né? De quaisquer bens e direitos, né? Vimos as disposições constitucionais sobre o ITCMD. Entramos na lei do ITCMD do estado de São Paulo e paramos aqui no artigo 2º, né? Aqui está aí na tela. Então, o imposto incide aí sobre a transmissão, né? Por sucessão ou por doação, beleza? E aí a gente entraria no parágrafo 2, né? Parágrafo 2. Compreende-se no inciso 1 desse artigo, lá em cima, veja, vou tirar os grifos, né? Inciso 1, ele está falando das sucessões legítima, testamentária, basicamente aí nas transmissões, né? Causa-mortes. Então, ele diz aí no parágrafo 2º, compreende-se no inciso 1 desse artigo a transmissão de bem ou direito por qualquer título sucessório, inclusive o fideicomisso. O que seria o fideicomisso? Bom, no fideicomisso se dá uma transmissão sucessiva. Então, o testador, né, o de cujus, ele nomeia um herdeiro. Aqui damos o nome de fiduciário. Mas visando o sucessor do herdeiro, aqui damos o nome de fideicomissário, que ainda nem nasceu. Né? Eu vou explicar, deixa eu explicar isso aqui na tela que acho que vai ficar mais fácil para vocês. Vamos lá. Então, basicamente, aqui a gente tem o pai, aqui a gente tem o filho e aqui a gente tem o neto. Vamos colocar assim. Beleza. O pai é o testador. É quem faz o testamento. O testador, né? Quem escreve o testamento lá. Ou, depois que ele morreu, claro, aí vai ser o de cujus, né? Beleza. O filho é a figura do fiduciário e o neto é o fideicomissário. Eu não vou escrever fideicomissário porque a lei do ITCMD não menciona fideicomissário em nenhum momento e, portanto, eu não vou colocar termos que você não precisa saber, tá? Mas, basicamente, o que acontece nesse cenário aqui? Suponha que o pai não curta muito o filho, né? Então, o pai quer deixar os bens, quando ele falecer, ele quer deixar os bens para o neto, né? Mas, às vezes, o neto nem nasceu ainda. Então, este é o fideicomisso, né? O testador, o de cujus, né? Nomeia um herdeiro, que é o fiduciário, né? Mas visando o sucessor do herdeiro. Beleza? Então, olha, beleza, eu vou deixar os bens para você, mas uma vez
cumpridas as condições, que eu não vou entrar aqui, esses bens serão transmitidos ao meu neto, ao fideicomissário, tá bom? Em linhas gerais, é isso que acontece no fideicomisso. Agora, para a prova, pessoal, vocês só precisam saber de duas coisas sobre fideicomisso, só duas. A primeira delas é que na sucessão por fideicomisso incide o TCMD. Né? Tá aqui, ó, parágrafo 2º. Compreende-se no inciso 1 desse artigo, que traz as sucessões todas, a transmissão de bem ou direito por qualquer título sucessório, inclusive o fideicomisso. Tá? Essa é a primeira coisa que você precisa saber. E a outra coisa que você vai precisar saber é que o contribuinte aqui é o fiduciário. Fiz aqui o caminho errado. É o fiduciário. Beleza? Fiduciário. Que é quem recebe os bens. Veja, quando o de cujus falece, na verdade, o de cujus não falece, porque ele já está falecido. Mas quando ele está vivo, e aí ele vira de cujus, né? Os bens são transmitidos para quem? Para o fiduciário. E, portanto, quem recebe esses bens é o contribuinte, como a gente vai estudar com toda a calma do mundo lá no artigo 7º, tá? Em que a gente vai ver os contribuintes do TCMD. Então, como eu disse, você só precisa saber de duas coisas sobre o fideicomisso. Que incide o TCMD na transmissão por fideicomisso e o contribuinte é o fiduciário. Só isso que você precisa saber. Beleza? Ótimo. Parágrafo 3º. A legítima dos herdeiros. Pessoal, a legítima é a parte da herança que a lei reserva obrigatoriamente para determinados herdeiros, os chamados herdeiros necessários, né? Por exemplo, os descendentes, né? Os filhos, enfim. Quer dizer, basicamente sobre esta parte da herança, que é de metade dos bens aí, do de cujus, o de cujus não pode dispor em testamento que vá para quem ele quiser. Né? A lei reserva a determinados herdeiros, é como uma proteção legal aos chamados herdeiros necessários, para que não sejam totalmente deserdados. Né? Então, suponha, por exemplo, que vovô se apaixone pela morena, sim? E aí, veja, vovô apaixonado que está, dispõe em testamento, quando eu falecer, eu quero que a totalidade dos meus bens vão para a morena, e veja, e os filhos, por exemplo. Então a lei fala, tudo bem, vovô, metade dos bens o senhor não pode dispor em testamento, metade, quer deixar metade para a morena, faça o que o senhor quiser com a metade, mas tem uma reserva legal de metade dos seus bens. É chamada legítimo, é legítimo que vá para os herdeiros necessários, né? Maravilha. Parágrafo 3º, a legítima dos herdeiros, ainda que gravada com alguma cláusula, por exemplo, né? E a doação com encargo sujeitam-se ao imposto como se não o fossem. Ora, ainda que haja um encargo, é uma doação. E como doação que incide ITCMD. Para a prova dá para guardar assim, beleza? Parágrafo 4º. No caso de aparecimento do ausente, fica assegurada a restituição do imposto recolhido pela sucessão provisória. A gente viu que o ITCMD incide, né? Incide cadê? Na sucessão provisória, vimos isso, né? E eu retomo aqui esse conceito, né? Então, presumiu-se que alguém faleceu devido à sua ausência. Ora, se houve a presunção de que esta pessoa faleceu, os bens foram transmitidos aos herdeiros e, portanto, os herdeiros pagaram o ITCMD sobre essa transmissão causa-morte, né? Fato é que, em algum momento, o suposto defunto reapareceu. É sobre isso que trata aqui o parágrafo 4º. Então, eu suponho que o contribuinte, né, o herdeiro, está lá na Secretaria da Fazenda, foi lá, pagou o ITCMD, né, está sentado lá no posto fiscal, pagou o ITCMD, está preenchendo o que é que seja lá, e aí o suposto defunto toca no ombrigo dele, assim. Ele está lá pagando, ele fala, pera só um pouquinho. E está lá, não sei o que, o defunto toca de novo, ele pera só um pouquinho. E veja, a assombração. É sobre isso que trata aqui o parágrafo 4º. No caso de aparecimento do ausente, fica assegurada a restituição do imposto recolhido por sucessão provisória. Nada mais justo do que haver aí essa restituição, certo? Parágrafo 5º. Estão compreendidos na incidência do imposto os bens que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges, a um dos conviventes ou a qualquer herdeiro acima da respectiva ameação ou quinhão. E isso eu expliquei a vocês, né, nas nossas noções iniciais. Salvo engano, o exemplo era 600 mil de patrimônio comum, né? E aí o Zé e a Maria, o Zé faleceu.
Ora, sobre 300 mil não incide ITCMD porque é a meação, né? Ficam com a Maria, porque já lhes pertenciam antes, né? Mas disse eu que se, em vez de ela receber os 300 de meação que lhe cabe, receber 400, sobre o excesso de meação, sobre os 100 mil, vai incidir ITCMD, né? Então é sobre isso que, e ele menciona aqui, além do excesso de meação, o excesso de quinhão. Então, pegando esse mesmo exemplo, disse eu que sobre os 300 mil que foram transmitidos aos herdeiros, incidiria ITCMD, né? Salvo engano, o exemplo era 150 mil para um filho, 150 mil para outro. Beleza, 2 fatos geradores de ITCMD aí, né? São 2 herdeiros, boa. Agora, suponha que em vez de os filhos ficarem com 150 mil cada um deles ficar com 200 mil, né? 200 mil. Era para ficar com 150 mil, beleza. Ficou com 200. Ora, houve um excesso de quinhão de 50 mil, certo? Outro fato gerador de ITCMD. Beleza? Então, neste caso, houve 2 fatos geradores de ITCMD, olha, na transmissão, né? Na transmissão dos bens para cada um dos filhos. 150 mil para cá, 150 mil para lá. 2 fatos geradores de ITCMD. Agora, se um ficou com 200 mil e o outro com 100, considera-se que, para além dessa transmissão causa-mortes que houve uma doação subsequente de 50 mil de um filho para outro. E, portanto, este excesso de quinhão, sobre este excesso de quinhão, vai incidir ITCMD também, de novo, sobre este novo fato gerador, que se considera aí essa doação para o outro herdeiro. Então, é basicamente explicado que está só pegando o raciocínio desde o início. O que você precisa saber está aqui, ó, literalidade do parágrafo 5º. Estão compreendidos na incidência do imposto os bens que, na divisão do patrimônio comum, na partilha ou na adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges. Um dos cônjuges, a um dos conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da meação ou quinhão. Isso vale também, não só para transmissão causa-mortes, mas aqui, na divisão de patrimônio comum, por exemplo. Então, um casal se separa, né? Os dois continuam vivos, né? Continuam vivos. Aliás, mais vivos do que nunca, porque agora... Então, nessa separação, também é possível... veja, suponha que o patrimônio do casal, o patrimônio comum do casal seja de 600 mil. Separou, ficou 300 mil com a Maria, 300 mil com o Zé, não tem ITCMD, meação, né? Agora, se ficou 400 mil com a Maria, se a mulher levou mais, e o cidadão ficou com 200, e ele que fique feliz com 200 que ele ficou, veja, aí há um excesso de meação. A Maria era para ficar com 300, ficou com 400, vale a mesma lógica, não só para transmissão causa-mortes, mas também para uma partilha, eventualmente, um divórcio, enfim, tá bom? Também há a figura da meação nessa separação, né, sobre a qual meação sobre a qual não incide ITCMD, mas se houve excesso de meação sobre este excesso, aí temos fato gerador de imposto. Boa ou não? Maravilha! Também se sujeita, artigo 3º, também sujeita-se ao imposto a transmissão de. E aí a lei lista praticamente todos os bens ou direitos possíveis e imagináveis, né? Veja, tá tudo aí, né? Eu chamo a atenção de algumas expressões, seja qual for o prazo e a forma de garantia, bem incorpóreo também, então tá tudo aí, né? Tem dinheiro aqui, tá tudo aí no meio, né? Todos esses tipos de bens e direitos, enfim, tá. O parágrafo 1º traz algo que já abordei com vocês, né? E antes mesmo de eu ler, eu vou grifar a essência desse parágrafo 1º, para vocês verem que é algo tranquilo, né? Aqui, bem imóvel, situado no Estado, sujeita-se ao imposto, né? Então, vamos ler o parágrafo 1º. A transmissão de propriedade ou domínio útil de bem imóvel e de direito a ele relativo, vale para imóvel, mas o direito a ele relativo também, tá? Não precisa aprofundar nisso não, porque a prova não aprofunda. Então, bem imóvel ou direito a ele relativo, situado no Estado, sujeita-se ao imposto a favor de São Paulo, né? Ponto. Não interessa o que a questão trouxer. Se o imóvel está em São Paulo, incide ITCMD para São Paulo, tá? Ele continua aí, né? Ainda que o respectivo inventário ou arrolamento seja processado em outro estado, no Distrito Federal ou no exterior, e no caso de doação, ainda que o doador, donatário ou ambos não tenham domicílio ou residência no estado, não interessa absolutamente nada. Só interessa onde o bendito do imóvel está. Maravilha!
Já o parágrafo 2º não vai ser cobrado de você, porque está desatualizado em relação à Constituição Federal. Como vimos, para bem móvel, o local do inventário ou arrolamento não é mais critério a ser considerado. A lei de São Paulo vai precisar se atualizar aí, né? O artigo 4º é outro artigo que não vai ser cobrado de você. É aquele caso em que a Constituição Federal determina que lei complementar regule, discipline, lembra? Eu expliquei todo o contexto a vocês, né? Lembra que eu falei para vocês? Naquele caso em que há vínculos com o exterior, eu resumo assim, né? Que a lei complementar, a Constituição Federal impõe que essa matéria seja regulada por lei complementar, e aí veio a emenda constitucional 132 e deu uma solução provisória, enfim. Mas eu disse a vocês antes que cada estado exercia a competência legislativa plena, né? Antes da decisão do STF em 2021, dizendo que não pode legislar plenamente, não, precisa da lei complementar. Antes disso, os estados legislavam de forma plena. Então, as leis do ITCMD dos estados possuem disposições como essa daqui de São Paulo, né? Tratando exatamente daqueles casos do inciso 3 lá, da Constituição Federal que a gente viu. Mas que hoje não são mais aplicáveis, né? Porque o Estado não pode mais legislar sobre isso de maneira autônoma, certo? E, portanto, este artigo, e aí vamos ao que interessa pra gente, não vai ser cobrado de você. É basicamente isso. Tá? E a gente avança para não incidência aqui do artigo 5º, né? Beleza. O imposto não incide. Boa. Não incide na renúncia pura e simples de herança ou legado. Deixa o titio fazer um desenho aqui para vocês. Vamos lá. E eu vou fazer de maneira bastante simplificada, então eu vou colocar aqui o Zé casado com a Maria, né? Aí o Zé faleceu, né? Então vamos pegar aquele exemplo lá dos 600 mil, ficou 300 mil para Maria, título de meação, sobre essa meação não incide TCMD, mas aí suponha que os 300 mil aqui transmitidos tenham sido transmitidos a 3, eu vou colocar 100 para facilitar aqui, ó, a 3 herdeiros, certo? Um ficou com 100, o outro ficou com 100 e o outro ficou com 100. Boa, quantos fatos geradores de TCMD temos aqui? 3, são 3 herdeiros, 3 fatos geradores de TCMD, boa. O que mais podemos tirar deste desenho aí? E eu estou aproveitando isso aqui para repassar alguns conceitos, né? Suponha que este herdeiro aqui não tenha ficado com 100, ele tenha ficado com 150. E esse aqui tenha ficado com 50, certo? Ora, quantos fatos geradores a gente tem no total aí? 4. Veja, 3 fatos geradores pelas transmissões causa-mortes, né? 3 herdeiros, 3 fatos geradores. E mais um que é considerado que um herdeiro doou para o outro 50. Excesso de quinhão. Mais um fato gerador de TCMD. Tá, mas aqui eu só estou repassando. Vamos agora à explicação deste inciso 1, beleza? Então voltamos aqui aos 100zinho. Beleza, boa. Tá, então temos esse cenário. Suponham que este herdeiro aqui da ponta, ele fala, não, eu já sou rico, e, portanto, não preciso receber esses 100 mil, não quero, eu renuncio, pura e simplesmente. Eu não quero esta bagada desse dinheiro, sou rico. O que acontece nessa renúncia pura e simples? Ora, estes 100 mil dele retornam ao monte, e, portanto, o valor distribuído aos outros 2 herdeiros será de 150 mil, né? Beleza? Então, nessa renúncia pura e simples, não incide TCMD. É como se, eu vou cortar a perninha aqui, é como se este fato gerador não tivesse ocorrido. Beleza? E, portanto, a renúncia pura e simples não caracteriza fato gerador de TCMD. Aqui teremos 2 fatos geradores de TCMD, uma vez que terá havido 2 transmissões, tá? Para 2 herdeiros, uma vez que o terceiro renunciou pura e simplesmente. Insisto, se ele renunciar a favor de um dos irmãos, aí não é uma renúncia pura e simples. Ele está renunciando a favor de alguém, não em favor do monte, né? É a favor do... eu renuncio a favor do meu irmão João. Aí, além de ter acontecido este fato gerador, além de ter os 3 fatos geradores, ainda haverá um outro, que é a transmissão por doação dele para o irmão. Beleza? Tá bom? Mas, nos atendo aqui ao artigo 5º, inciso número 1,
na renúncia pura e simples, não incide ITCMD, como diz aí o caput do artigo 5º, né? Suponha que o terceiro aqui tenha renunciado pura e simplesmente, esse fato gerador não ocorre e os comentários que eu tinha a fazer eu já fiz, tá? Inciso 2, também não incide ITCMD sobre o fruto e rendimento do bem do espólio. Espólio, pessoal, é o conjunto aí de bens, direitos, obrigações que o de cujos deixou, né? Então, sobre o fruto e rendimento do bem do espólio, havidos, e aqui é o termo-chave, né? Após o falecimento do autor da herança ou legado, não vai incidir ITCMD. Aqui ele está falando de aluguéis dos imóveis, por exemplo, que o de cujos possui, rendimentos de aplicações, né? Que as aplicações vão continuar rendendo depois do falecimento, né? Mas aí, sobre esses valores havidos após o falecimento, não há que se falar em TCMD, até porque o fato gerador do TCMD ocorre no momento da transmissão causa-mortes, né? Que se dá, em regra, na data do óbito, né? E, portanto, o que vier a partir dali, não há que se falar em incidência. E inciso 3 aí, ó, não incide ITCMD aqui, né? Sobre a importância deixada ao testamenteiro a título de prêmio ou remuneração até o limite legal. Só por curiosidade, o Código Civil traz até 5% da herança líquida, né? Esse limite aí. Beleza? Então, até esse limite, não há que se falar em ITCMD, mas isso aqui, se vier, vem literalzão, vem do jeito que tá aí, tá? Então, Gustavo, não incidência cai em prova, despenca, né? Precisa saber, são 3 incisos só. Boa! E aí ele entra nas isenções, e atenção, pessoal, são diferentes, tá? Se ele trouxer um caso de não incidência falando que é isenção, tá errado. Se ele trouxer um caso de isenção e falando que é não incidência, tá errado também, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa, e as provas diferenciam, tanto aqui quanto no IPVA, que a gente vai estudar no próximo módulo. Beleza, então, não incidência são esses 3 aqui, né? Para além do que a gente viu, eventualmente, na Constituição Federal, enfim, mas tá aí, tá claro, né? Artigo 6º, fica isenta, né? Isenta do imposto. Boa! Aí transmissão causa-morte, quando ele diferenciar, no mesmo artigo ele vai falar de transmissão causa-morte depois de doação, eu vou fazer de cores diferentes para ficar claro aqui, tá? Então vamos lá, a transmissão causa-mortes a gente vai fazer com este azulzinho, vai. Transmissão causa-mortes. Beleza. E aí eu vou começar pela linha B, porque vai ajudar na diferenciação com a linha A, tá? Então fica isenta do imposto a transmissão causa-morte de imóvel, cujo valor não ultrapassar 2.500 unidades fiscais do Estado de São Paulo, desde que seja o único imóvel transmitido. Beleza. Não tenho o que explicar aqui, né? Tá claríssima a linha B. Agora, se além de ser o único imóvel transmitido, ainda for um imóvel residencial, e aí a gente passa para a linha A, né? Se for um imóvel residencial, a gente passa aí para a linha A. Ó, é isenta a transmissão causa-morte de imóvel de residência urbana ou rural. Aí o valor aumenta, né? O valor de isenção aumenta, e, portanto, é mais benéfico para o contribuinte, né? Cujo valor não ultrapassar aí 5.000 UFESPs, tá? Então, de novo, imóvel cujo valor não ultrapassar 2.500 UFESPs, desde que seja o único transmitido, é isento, tá? Agora, se além disso ele for se for usado para residência, o valor de isenção, da faixa de isenção é de 5.000, né? E tem mais um requisito, os familiares beneficiados nele residam e não tenham outro imóvel, tá? Deixa eu fazer um esqueminha rapidinho aqui para vocês. Então tá aqui, isenção para imóvel na transmissão causa-mortes. Vamos lá. Se for o único transmitido, vai ser isento se o valor dele for menor ou igual a 2.500 UFESPs. Beleza. Agora, se for residência, né, e os beneficiados só tiverem ele, residência e os beneficiados só têm ele, aí vale a isenção para imóvel de até 5.000 UFESPs. Beleza, não? E percebam, pessoal, que são imóveis de valores bem baixos, né? A UFESP vale R$ 37,00. Então, veja, menor ou igual a
A gente está falando no primeiro caso, de um imóvel de menos de 100 mil reais, né? E no segundo aqui, imóvel menos de 200 mil reais, aproximado aí, claro, a conta é um pouquinho diferente, mas veja, um imóvel de menos de 100 mil reais, menos de 200 mil reais, com os valores de imóvel da capital, a gente tá, isso aqui só entra nessa faixa de isenção se for transmitido um banheiro, né? Transmite só um banheiro, aí beleza, vale menos de 100 mil, de resto, mas há aí essa faixa de isenção, né, que a gente precisa saber para nossa prova. E aí vamos para a linha C, e aí eu até complemento o esqueminha aqui, vamos lá? Também está na tela, né? Fica isenta do imposto a transmissão causa-mortes de ferramenta e equipamento agrícola de uso manual, uma enxada, por exemplo, né? Roupas, aparelho de uso doméstico e demais, aqui ó, demais bens móveis de pequeno valor, que guarneçam os imóveis referidos nas linhas anteriores, cujo valor total não ultrapassar 1.500 UFESPs. Beleza? Então vamos completar o esqueminha aqui? Então, para esses dois casos aqui, também há uma isenção para bens móveis de pequeno valor, desde que a soma não ultrapasse aí, né, valor menor ou igual a 1.500 UFESPs. E aí a gente tem o esqueminha completo aí em relação a essas três alíneas. E só explicando qual é a lógica dessa linha C, né, pessoal, dos bens móveis que guarneçam, enfim. Imagine que o Zé tem uma única casa e resida nessa casa com os seus filhos, né? Então o Zé vem a falecer e, portanto, essa casa é herdada aí pelos seus filhos que residem ali. Como vimos, se este imóvel for de até 5 mil UFESPs, né, uma vez que ali residem e os beneficiados, que são os filhos, não possuem outros imóveis, né? Então, até 5 mil UFESPs, essa transmissão é isenta, Agora, chega o auditor fiscal lá, né, nessa residência de um valor consideravelmente baixo, né, e fala, não, peraí, tudo bem, a transmissão do imóvel é isenta, mas eu tô vendo um sofá aqui, um sofá velho de R$49, eu tô vendo um liquidificador Valita, vamos tributar. Tem lógica? Não tem, né? Não tem. E por isso, para isso existe aqui essa isenção também para as ferramentas, para as roupas, aparelhos domésticos, enfim, que guarneçam esses imóveis aqui, tá bom? Beleza? Boa! Tá aí na tela, o que mais? Depósito também é isenta, né? A transmissão causa-mortes de depósitos bancários e aplicações financeiras, cujo valor total não ultrapassar 1.000 UFESPs, né? E a linha E é um pouquinho mais longa, mas a chave para guardar a isenção dessa linha é o trecho final, né? São valores, ó, não recebidos em vida pelo respectivo titular, né? Então entra um monte de coisa aí, salários, FGTS, aposentadorias, enfim, mas ó, não foram recebidos em vida pelo titular, né? E como eu disse, com essa lógica, você pega algumas coisas aqui, né? O fato gerador do ITCMD na transmissão causa-mortes, que é o que a gente está vendo aqui, ele ocorre, em regra, na data do óbito, né? Então, na data do falecimento, os bens são transmitidos já. É claro que o inventário vai ser feito depois, tudo bem. Mas a transmissão se dá na data do óbito, né? E, portanto, tudo que vier depois... Bom, então, vamos lá, volta aqui. A transmissão se dá na data do óbito. E, portanto, o fato gerador do ITCMD se dá ali, né? A transmissão é sobre essa transmissão de bens. O que vier depois do fato gerador, depois do óbito, não vai entrar, né? Então, a gente viu rendimentos de aplicações, a gente viu aqui agora salários que não foram recebidos em vida, aposentadoria, enfim. Acho que com essa lógica você fica tranquilo de entender aí a linha E, né? E a última não incidência para a transmissão causa-mortes é na extinção do usufruto, quando no proprietário tiver sido o instituidor, né? Pessoal, usufruto é um direito sobre coisa alheia. Então, eu sou o proprietário de um bem, por exemplo, móvel ou imóvel, e eu instituo o usufruto a favor do Zé. Então, o Zé pode usar, colher os frutos, as rendas daquele bem, mas eu mantenho a chamada nua propriedade, né? Beleza, então o Zé passa a ser o usufrutuário, né? E eu mantenho a nua propriedade. Então, nessa instituição, atenção a isso, na instituição do usufruto,
ocorre um fato gerador do ITCMD, tá? Agora suponha que o Zé faleça, né? O usufruto é a extinção do usufruto, né? E aí eu volto a consolidar em mim a propriedade plena, né? Na extinção do usufruto não há ITCMD. É sobre isso que traz aqui a linha F. E é o que você precisa guardar para sua prova, né? A extinção do usufruto, quando o nulo proprietário, que sou eu, né, que mantive para mim a nula propriedade, quando o nulo proprietário tiver sido o instituidor. Então lá em cima, ó, é caso de isenção, né? Vimos aí todos os casos de isenção de ITCMD no estado de São Paulo. Opa, vamos lá? Agora a gente, em relação à transmissão causa-mortes, né? Agora a gente entra na transmissão por doação. As isenções para transmissão por doação são bastante mais simples. São apenas essas três, né? Então vamos lá. É isenta a transmissão por doação, cujo valor não ultrapassar 2.500 UFESPs, né? Então, para doação, a lei de São Paulo coloca um inciso genérico, né, que enquadra todo tipo de bem. Então, doação de dinheiro, de bem móvel, imóvel, direitos, enfim, não interessa o bem. Se esse bem tem um valor menor ou igual a 2.500 UFESPs, ele está isento, tá? De bem imóvel, diz aí a linha B, né? Sim, e aí duas isenções adicionais para doação de imóvel, né? Aí, independentemente do valor. Se esse bem imóvel for vinculado a programa de habitação de interesse social, ou se esse bem imóvel for doado por particular para o poder público, vai haver isenção, de novo, independentemente do valor. Tá bom? Bastante mais simples aí as isenções para doação, né? De modo que a gente avança para o parágrafo 1º. Parágrafo 1º, que não vai cair na sua prova nunca, pode desencanar, beleza? Avançamos para o parágrafo 2º. Vamos lá, focados na prova que estamos. Parágrafo 2º, ficam isentas. Vamos lá, ficam isentas e aí vale para os dois fatos geradores, tá? Beleza? Vou até grifar nas cores respectivas aqui, ó. As transmissões causa-mortes e doação, né? Vale para esses dois fatos geradores, de quaisquer bens ou direitos a entidades cujos objetivos sociais sejam vinculados à promoção dos direitos humanos, da cultura ou da preservação do meio ambiente, observado o seguinte, vamos lá. O reconhecimento dessa condição deverá ser feito de forma cumulativa pela Secretaria da Fazenda e, conforme a natureza da entidade, pela Secretaria de Justiça, da Defesa da Cidadania, pela Secretaria da Cultura ou pela Secretaria do Meio Ambiente, de acordo com disciplinas a ser estabelecida pelo Poder Executivo. Sabe quando esse item 1 vai cair na sua prova? Nunca. Vamos para o item 2. Deverão ser observados os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional e os demais previstos na legislação tributária. E aí, esses requisitos do artigo 14 do CTN que ele cita aqui são aqueles, não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio e suas rendas a qualquer título, aplicarem integralmente no país, né, os recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, são requisitos presentes lá no artigo 14 do Código Tributário Nacional, enfim, né, pessoal? E aí, para finalizar a nossa aula, a gente avança aqui para o artigo 7º, com o artigo 7º a gente finalizar, pode ser? Um gasto final? Beleza. Então tá aí na tela, ele vai falar dos contribuintes responsáveis, né? Esse artigo aqui, eu lembro de eu estudando lá em 2012 para Cefaz São Paulo, eu guardava que os contribuintes eram todos os áreos, né? Aqui, ó, legatário, né? Ário, fiduciário, donatário, cessionário, eu lembrava. E aí, o que rima com ário? Otário, né? Otário. Isso é o que eu guardar, mas no curso não pode. No curso são os destinatários, né? Beleza? Então, basicamente, a lógica é que contribuinte do ITCMD é quem recebe o bem. Beleza? É o beneficiário daquela doação ou daquela transmissão causa-mortes. Essa é basicamente a essência. A gente tem duas exceções aos áreos, né? A essa terminação. A primeira delas está no parágrafo único, a gente já vai ver, tá? E a segunda é o herdeiro, né? Herdeiro não termina com ário, como vocês já devem ter percebido. Tá, mas perceba, existem dois polos numa transmissão causa-mortes, né? O defunto e o herdeiro. Bem, um dos dois tem que pagar ITCMD lá para a Secretaria da Fazenda.
fica claro de perceber que o herdeiro é contribuinte também, junto com o fiduciário, com o donatário, com o legatário, com o concessionário, aí a depender do caso, tá bom? Então, eu disse que há duas exceções a essa terminação de ário, né? O herdeiro e o parágrafo único, né? Vem trazer a próxima, tá aqui, ó. No caso do inciso 3, que ele traz aqui, né, na doação, certo? Então, no caso do inciso 3, se o donatário não residir nem for domiciliado no Estado, o contribuinte será o doador. Isso aqui é simples, pessoal. Veja, suponha que o João resida em São Paulo e doe um carro para o Zé, né? Vimos que quem é o contribuinte aqui? É o donatário, é quem recebe o bem, né? Bom, então o Zé é contribuinte, beleza. Agora, suponha que o Zé resida em outro estado, o donatário resida em outro estado. Aí, contribuinte passa a ser o João, o doador, né? Porque São Paulo entende, e é bastante lógico, que é bastante mais fácil cobrar de alguém que resida, que tem a residência ou domicílio aqui em São Paulo, do que ir atrás do donatário que está em outro estado, tá? Então, de novo, a regra é o contribuinte ser o donatário, quem recebe o bem, quem é o beneficiário daquela doação, né? Mas, se esse donatário reside em outro estado, o contribuinte passa a ser o doador, é o que traz aqui de maneira clara o parágrafo único, né? Se o donatário não residir nem for domiciliado no estado, o contribuinte será o doador. Beleza, pessoal? E por que eu trouxe aqui um caso prático e com ele a gente finaliza a aula, tá? Por que eu trouxe esse caso prático? Porque o pessoal confunde muito, né? A gente está vendo aqui quem são os contribuintes, não para qual estado é devido o imposto. E com esse caso prático você vai ver onde eu quero chegar, qual é a confusão que o pessoal comete e você não vai cometer na hora da prova porque eu vou te deixar isso claro aqui. Vamos lá. Zé, residente domiciliado em São Paulo e proprietário de fazenda de gado em Porto Alegre, transfere gratuitamente, doa 100 cabeças de boi avaliadas em R$250 mil a João, seu empregado que mora na fazenda. E aí, para qual estado é devido o ITCMD e quem é o contribuinte? São duas coisas diferentes que o pessoal confunde. Então, vamos para o primeiro passo, ó. Para qual estado é devido o ITCMD, né? Bom, isso eu expliquei a vocês na Constituição Federal, quando vimos na primeira aula desse módulo aqui, né, ITCMD na Constituição Federal. A primeira pergunta que você faz quando ele pergunta para qual estado é devido, é um bem móvel ou imóvel? Aqui é um bem móvel, né? São cabeças de gado, cabeças de boi, beleza, bem móvel. Aí você faz uma segunda pergunta, é doação ou é transmissão causa-mortes? É uma doação, né? Transfere gratuitamente e tal. É uma doação. Ora, bem móvel, doação, o ITCMD vai para o estado em que tem domicílio o doador. Né? Vimos lá no esqueminha, né? Que é onde tem domicílio o doador. E, portanto, se Zé, que é o doador, tem domicílio em São Paulo, ITCMD para São Paulo. Para doação de bem móvel, ITCMD para onde tem domicílio o doador. Tá? Agora vamos para a segunda pergunta aqui, ó. Quem é o contribuinte? Isso é outra coisa. Quem é contribuinte? Bom, vimos que contribuinte é o donatário. Perceba como confunde, né? Para ver para qual estado vai, você tem que ver onde é que está o doador. Para saber quem é o contribuinte não é o doador, contribuinte é o donatário, é quem recebe. Por isso eu trouxe esse exemplo, para chamar a atenção de vocês para isso, né? Então, respondendo a segunda pergunta, quem é o contribuinte? É o donatário, Mas o donatário não reside em São Paulo. O João, que é quem recebeu o empregado, mora na fazenda lá em Porto Alegre. Contribuinte é o donatário, mas se o donatário não reside nem é domiciliado em São Paulo, aí o contribuinte passa a ser o doador e, portanto, neste caso, o contribuinte é o Zé. Beleza? É o donatário, mas essa é a regra. Mas se não for domiciliado nem residir em São Paulo, passa a ser o doador. Tá bom, pessoal? Qual o pensamento... Vem aqui para mim. Qual pensamento não pode acontecer? Contribuinte é o donatário. O donatário não está em São Paulo e, portanto, não tem ITCMD para São Paulo. Falso. Uma coisa é para qual estado é devido o ITCMD. Outra coisa é quem é o contribuinte. Contribuinte é o donatário. Se ele não está em São Paulo, não é que não vai ter ITCMD para São Paulo. Aí contribuinte passa a ser o doador. Eu espero ter deixado claro essas duas, porque confunde mesmo. Por isso eu estou chamando a atenção, dá uma estudadinha, reveja a explicação se for o caso. E a gente encerra por aqui. Peço perdão por termos passado o tempo de aula aí, combinado de meia horinha, tá?
Mas a gente se vê na próxima aula. Até lá! Fala pessoal, beleza? Retomamos o estudo do ITCMD aqui no estado de São Paulo, né? Estamos dentro do capítulo Contribuintes e Responsáveis. Terminamos o artigo 7º na última aula, retomamos agora do artigo 8º, né? Que tá ali, diz lá o artigo 8º, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Bom, aí pessoal, ó, os incisos, deixa eu pôr em vermelho aqui, ó. Os incisos 1 e 5 a 8 são cópia do artigo 134 do Código Tributário Nacional, né? O inciso 2 também é tranquilão, né? Então vamos focar aqui, basicamente, a minha ajuda nos incisos 3 e 4 que estão aí na tela. Vamos lá. Inciso 3, então são responsáveis, né? São responsáveis aí. O doador, o cedente de bem ou direito e, no caso do parágrafo único do artigo anterior, o donatário. Então, vamos lá. O que ele está falando aqui? Como vocês sabem, a gente acabou de ver na última aula, que contribuinte na doação é o donatário. Mas a lei coloca aqui, no artigo 7º a gente viu quem são os contribuintes. Mas vamos pegar o caso da doação. O contribuinte é o donatário, mas a lei coloca como responsável o doador. Né? O outro polo é responsável, né? Na cessão, é o cessionário, o contribuinte, mas o cedente é responsável, beleza? E no caso do parágrafo único do artigo anterior, que é aquele caso em que, bom, a gente viu que contribuinte é o donatário, né? Mas a gente viu nesse parágrafo único que ele menciona aqui, que se o donatário não residir e for domiciliado em São Paulo, contribuinte passa a ser o doador, beleza? Neste caso em que contribuinte é o doador, o donatário passa a ser o responsável, tá bom? É por isso que ele diz aí no inciso 3, ó, lá no final. No caso do parágrafo único do artigo anterior, o donatário é o responsável, porque é um caso em que o contribuinte é o doador. Basicamente, pessoal, você tem os contribuintes no artigo 7º e o outro polo da relação colocado como responsável, tá? Então, se o contribuinte é o donatário, o doador é o responsável. Se o contribuinte é o cessionário, o cedente é o responsável e assim sucessivamente, tá? E aí, o inciso 4, né, é responsável também. Qualquer pessoa física ou jurídica que detiver o bem transmitido ou estiver na sua posse na forma da lei. Então, aqui, suponha que uma pessoa tenha recebido um bem em doação. Ora, essa pessoa é o donatário, né? E, portanto, é contribuinte de ITCMD. Boa. Essa pessoa precisa pagar o ITCMD. Ela olha para um lado, tá vindo o auditor ou a auditora fiscal cobrar o ITCMD dele. Ela olha para o outro, tá você, que não tem nada a ver com a história, passando numa mole. Ela olha para o lado, tá o auditor fiscal vindo, ela chega para você e fala, ô filho, segura aí. Você recebe aquele bem, veja, se o auditor fiscal vier, você é responsável pelo ITCMD devido. É o que diz aqui o inciso 4. Maravilha. Qualquer pessoa física ou jurídica que detiver o bem transmitido ou estiver na sua posse é responsável aí pelo pagamento do imposto. Maravilha. Respondem ali, você responde solidariamente aí, enquadrado que está no inciso número 4. Beleza, pessoal? A gente avança para o assunto base de cálculo. A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs, beleza? E aí, o que é este valor venal? Bom, o valor venal basicamente é o valor de mercado do bem, né? Então, vamos para o parágrafo primeiro. Para os fins de ditar dessa lei, considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão, no caso de transmissão causa-mortes, né? Ou na data da realização do ato ou contrato de doação, claro, no caso aí de doação. Beleza? Então, basicamente, base de cálculo é o valor venal é o valor de mercado. Prosseguindo. Nos casos a seguir, a base de cálculo é equivalente a... Gustavo, essas frações aqui caem em prova? Óbvio que caem. Óbvio, e nós vamos praticar, inclusive, na nossa bateria de questões que faremos logo depois do módulo do IPVA, né? De novo, vamos repassar tudo isso aqui através de uma bateria de questões.
Mas antes, pessoal, por que nesses casos aqui, qual é a lógica para nesses casos aqui, a base de cálculo não ser o valor total do bem, e ser apenas uma pequena fração, né? Vamos pegar, por exemplo, os itens 3 e 4 aí, ó, que ele diz que, ó, por exemplo, a base de cálculo é, aqui, ó, item 3, é 1/3 do valor do bem na instituição do usufruto por ato não oneroso, é 2/3 do valor do bem na transmissão não onerosa da nova propriedade. Então, acho que dá para a gente pegar, por exemplo, isso daí, né? Lembra que eu expliquei o usufruto a vocês na última aula? Em que eu sou o proprietário de um bem e eu instituo o usufruto a favor do Zé? Então, veja, o Zé pode fruir, colher os frutos, rendas daquele bem, mas eu mantenho a nua propriedade, né? Então, eu sou o proprietário e o Zé é o usufrutuário. Beleza. Então, nessa instituição do usufruto, na instituição do usufruto vai ter ITCMD, tá? É na extinção do usufruto que não tem, tá? Mas veja, nessa instituição de usufruto, eu não transferi a propriedade total, integral do bem para o Zé. Eu apenas instituí o usufruto. A nua propriedade permanece comigo. Não seria justo tributar integralmente, né, pelo valor total do bem, sendo que apenas houve a instituição do usufruto, tá? É por isso que ele diz aqui, ó, no item 3, que no caso nesse caso aí, a base de cálculo é 1/3 do valor do bem, né, nessa instituição do usufruto, né? De outro lado, eu também posso... Então, veja, nesse caso, eu instituí o usufruto para o Zé e mantive a nua propriedade. Mas pode acontecer o contrário. Eu posso transmitir ao Zé a nua propriedade e ficar e reservar para mim o usufruto, né? Então, neste caso, a base de cálculo aí entra no item 4. Ó, vai ser 2/3 do valor do bem na transmissão não onerosa da nua propriedade, né? É como se a nua propriedade valesse um pouco mais, né? A base de cálculo na transmissão dela é um pouco maior. Beleza, pessoal? Então são aí... e como é que você guarda isso para a prova, né? É tentando dar uma ajuda aqui, ó. Transmissão onerosa de domínio útil, ó. Domínio útil. Domínio útil. 1/3, beleza? Domínio direto, ó. Domínio 2 reto. 2 reto. Domínio direto é 2/3. Domínio 2 reto, né? Aqui, ó. Instituição do usufruto. Usufruto. Beleza, 1/3. Transmissão aqui da nua propriedade, ó, transmissão da duas propriedade. 2/3, com a variação, dua propriedade, né? Nua propriedade vira dua propriedade. Você tem que lembrar que são 2/3 aqui, beleza? Então dá um jeito. Gustavo, não me ajuda em nada o que você escreveu aí. Maravilha, acho um jeito de guardar essa bendita desse negócio aí pra prova. É tudo que eu quero. Tá bom. Fato é que podemos avançar para o parágrafo 3º. Maravilha. Tá aqui, parágrafo 3º, hein? Na hipótese de sucessivas doações entre os mesmos doador e donatário, serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse título dentro de cada ano civil, devendo o imposto ser recalculado a cada nova doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já recolhidos. Eu vou explicar isso aqui para vocês, né? Sempre uma primeira lida, depois eu explico, depois a gente relê, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui uma informação que a gente já sabe, que você já sabe, que a gente já viu. Então, uma doação de até 2.500 UFESPs, unidades fiscais aí do estado de São Paulo, tem o quê? Tem isenção, né? Isenção. Boa. A gente parte desse ponto aqui, beleza? Vamos lá. Então, suponha que em janeiro, o João, vai ficar muito João, né? Vamos botar aqui, coloca o Zé aqui, beleza. O Zé doa lá pro Marcos, vamos pôr o João aqui. Beleza. O professor não tem criatividade para nomes de pessoas, tá? Suponha que ele doa aqui um bem no valor equivalente a 4.000 UFESPs. E aí, pessoal? Vai ter ITCMD aí, sim ou não? Sim, né? A isenção é para até 2.500. 4.000 vai ter isenção. Quem é o contribuinte do ITCMD? Nesse caso, é o João, que é o donatário, é quem recebeu. Beleza, essa parte entendemos. Teacher, essa parte eu entendi. Prosseguimos. Em março, o Zé doa pro João mais um valor equivalente aí a, eu vou colocar aqui, mais
1.000 UFESPs. É o valor equivalente a 1.000 UFESPs, né? Beleza. É um valor em reais aí que seja. Ah, Gustavo, aí vai ter isenção, porque 1.000 UFESPs é menor que 2.500 UFESPs, então tá isenta essa... Não tá isento não. É do mesmo doador para o mesmo donatário, dentro do mesmo ano civil, tem que somar essas 1.000 com as 4.000 que já tinha doado, e aí calcula o total do imposto e abate a eventual diferença que já pagou. Tá bom? Por que existe essa regra, pessoal? Porque senão, veja, eu quero doar para alguém um valor equivalente a 10.000 UFESPs, por exemplo. Mas aí eu sei que até 2.500 é isento. O que eu faço? Eu dou 2.000 UFESPs. No mês seguinte eu dou mais 2.000. No mês seguinte mais 2.000. Não vou pagar ITCMD nunca, vai estar sempre isento. É para isso que existe essa regra, né? E eu releio a regra do parágrafo 3º, lá em cima. Na hipótese de sucessivas doações entre os mesmos doador e donatário, serão consideradas todas as transmissões realizadas nesse título dentro de cada ano civil, devendo o imposto ser recalculado a cada nova doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens anteriormente transmitidos, né? Então, esses 1.000 têm que ser somados aos 4.000 que já foram transmitidos, e aí deduz-se os valores dos impostos já recolhidos, né? Então, eventualmente, se já recolheu o imposto sobre esses 4.000, é claro que abate agora do que vai recolher, desse total de 5.000, abate o que já recolheu lá dos 4.000. Mas, enfim, eu acho que vocês entenderam a lógica aí. Observações. E todas as observações que eu fizer a partir daqui partem do mesmo ponto, pessoal. Olha lá em cima, tá vendo que tá grifado em amarelo? Eu vou até tirar, tá aqui, ó. Esses dois requisitos têm que ser cumpridos. Primeiro, mesmo doador e donatário. Segundo, dentro de cada ano civil. E agora eu passo às observações. Primeira delas, suponha que... eu vou colocar aqui 2.000 UFESPs, tá? Do Zé pro João, 2.000, tá? Suponha que essa não tenha sido feita em janeiro e em março. Suponha que tenha sido feita aqui em dezembro de um ano, tá? Essas 2.000. Vai ter isenção? Vai, né? E em fevereiro do ano seguinte, tá? Mudou de ano. Ora, vai ter isenção nas duas, beleza? Ah, Gustavo, mas você falou que tem que somar esses 1.000 com os 2.000. Aí vai dar 3.000, então não vai ter isenção. Falso, porque isso tem que ser lá em cima, dentro de cada ano civil. Virou o ano, zerou tudo. A soma do mesmo doador, do mesmo donatário, zera quando vira o ano. Tá bom, essa é a primeira observação. A segunda observação. Suponha que o Zé tenha doado aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Para 2 pessoas. Vamos lá. Aqui, ó. Doou pro João e pro, sei lá, Carlos. Ah, que beleza. Doou aqui. Para cá e para cá. Ele doou 2.400 UFESPs para o João e doou mais 2.400 UFESPs para o Carlos. Vai ter isenção nas duas. Ah, mas é o mesmo doador, então tem que somar. Não, porque não é para o mesmo donatário. Lá em cima, ó, mesmo doador e donatário, né? De outra forma, se a gente tem o Zé e o João, doando agora, para Maria aqui, ó. O Zé doa 2.400 UFESP para Maria. E o João doa mais 2.400, isenção nas duas, né? Ah, mas é o mesmo donatário. Não interessa. São doadores diferentes. A Maria pode receber quantas doações de 2.400 UFESP ela quiser. Se vem de doadores diferentes, haverá isenção em todas elas, tá bom? Então, destrinchei tudo o que podia destrinchar em relação a esse parágrafo 3º, de modo que a gente avança aí para o parágrafo 4º, que é picuinha, né? Basta você saber que se em alguma questão de ITCMD vier lá que para determinada coisa poderá ser exigida a apresentação de declaração, você fala que está correto e pronto, tá? Pode ser exigida a declaração, o fisco pode exigir o que ele quiser, maravilha. Artigo 10. O valor do bem, ou o direito na transmissão causa-mortes é o atribuído na avaliação judicial e homologado pelo juiz. Claro, veja, se for deixar para os herdeiros atribuírem o valor dos bens, eles vão jogar o valor lá para baixo, né? Porque faz sentido. Então, é o atribuído aí, é por isso que ele traz aí, o valor do bem na transmissão causa-mortes, é o atribuído na avaliação judicial e homologado pelo juiz. A gente avança, se não couber ou for prescindível, for dispensável a avaliação, o valor será o declarado pelo inventariante. Se não couber ou for prescindível, o valor será o declarado pelo inventariante.
desde que haja expressa anuência da fazenda. Observadas as disposições do artigo 9, ou então, o valor proposto por esta pela Secretaria da Fazenda, né, e aceito pelos herdeiros, seguido em ambos os casos de homologação judicial. Deixa eu fazer um esqueminha aqui para simplificar isso para vocês. Então vamos lá, em relação à avaliação do valor do bem. Boa, em regra vai ser uma avaliação judicial, né? Vimos aí no artigo 10. Boa, judicial. Agora, se não couber ou for prescindível, aí o valor passa a ser o declarado pelo inventariante com a anuência da Cefaz. Tá aí, né? O declarado pelo inventariante com a anuência da Cefaz, ou então, né, o proposto pela Cefaz com a aceitação dos herdeiros. O proposto pela Cefaz com a aceitação dos herdeiros. E em qualquer dos casos aqui, ó, seja a judicial, seja ou quando não couber, quando for prescindível, em todos esses casos aí, tem que ter aí a homologação judicial. Beleza, pessoal? É basicamente um esqueminha para tentar elucidar aí o artigo 10 e seu parágrafo. Primeiro, quiserem dar um pause, tá? Para fazer aí o esquema de vocês, eu, de minha parte, vou avançar aqui. Beleza? Parágrafo 2º. Na hipótese de avaliação judicial ou administrativa, será considerado o valor do bem ou direito na data de sua realização, ou seja, na data da realização da avaliação. Ah, faz sentido, né? Se a gente está falando de uma avaliação aí do valor do bem, veja, se você pede para alguém avaliar um bem para você, quanto vale, o avaliador vai te dar a resposta de quanto vale o bem ali no momento da avaliação, né? A resposta nunca vem, você pediu para eu avaliar esse bem? Beleza, na década de 80 esse bem valia 200 cruzados. Eu sei lá qual era o valor, ou qual era o dia na década de 80, mas para mim, para trás do real é sempre cruzado. Maravilha. Então veja, é na data da avaliação. Faz sentido, né? É o que traz aí o parágrafo 2º. Na hipótese de avaliação judicial ou administrativa, será considerado o valor do bem ou direito na data da realização da avaliação, certo? E o parágrafo 3º não vai cair na sua prova nunca. Podem desencanar. Prosseguindo, não concordando a fazenda com o valor declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo para fins de lançamento e notificação do contribuinte, que poderá impugná-lo, né? Então a Secretaria da Fazenda arbitra um valor, o contribuinte pode, claro, discordar desse valor, entrar com impugnação e aí segue o processo, mas esse aprofundamento não nos cabe, tá? Para nossa prova. Vamos lá, prosseguindo. O parágrafo 1º só vai dizer que se o contribuinte quiser, ele pode requerer lá uma avaliação judicial, nada muito relevante para a gente. Parágrafo 2º não vai cair na prova nunca. Artigo 12, vamos lá. No cálculo do imposto não serão abatidas quaisquer dívidas que onerem o bem transmitido, nem as do espólio. Então, atenção, se você estudou aí para a Cefaz, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro, enfim, para todos esses estados, as dívidas do espólio são abatidas, né? Para São Paulo, não. Então, se a prova trouxer, por exemplo, sei lá, a questão está lá, uma base de cálculo do ITCMD de 500 mil, por exemplo, e coloca lá, dívida do espólio de 100 mil. Por exemplo, a base de cálculo não passa a ser 400, continua em 500, tá? E o mesmo vale para aqui, ó, para dívida que onere o bem transmitido. Então aqui, sei lá, o herdeiro recebe em transmissão, é transmitida ao herdeiro, né? Há uma transmissão causa-mortes de um imóvel no valor de R$1 milhão, por exemplo. Ainda que este imóvel não esteja quitado, né? Ainda que haja, por exemplo, uma dívida de financiamento no valor de 200 mil, a base de cálculo não passa a ser 800. Continua sendo 1 milhão. Então, pela última vez, eu releio a literalidade aqui do artigo 12. No cálculo do imposto, não serão abatidas quaisquer dívidas que onerem o bem transmitido, nem as do espólio. Tá? A dívida do espólio também não é abatida. O exemplo que eu dei por escrito, inclusive, é a dívida do espólio, tá? Nesse caso, como eu disse, do escrito aí, ó, a base de cálculo não passa a ser 400, continua sendo 500, tá? Boa! A gente avança.
No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior. Não será inferior. Ele diz aqui, tratando-se de imóvel urbano ou direito a ele relativo, não vai ser inferior ao fixado para o IPTU. Já no caso de imóvel rural ou direito a ele relativo, aí não vai ser inferior aí ao valor declarado para fins de ITR. Pessoal, aqui está dizendo em algum lugar que a base de cálculo do ITCMD para imóvel urbano é o valor do IPTU e para imóvel rural é o valor do ITR? Não. O que está falando, o que este artigo traz é um piso. É no mínimo isso aqui, né? Então, o valor da base de cálculo não será inferior. Não está falando que é o valor do IPTU para imóvel urbano. Está falando que não pode ser menor que aquele fixado para o IPTU. Pisos. Beleza? Titio está avisando. Maravilha! Então, é isso. Do artigo 14, que é o próximo, né? Para a prova, o foco é exclusivamente nos parágrafos 2 e 3, né? Então, vamos a eles. Está aí na tela, ó. O valor das ações representativas do capital das sociedades é determinado segundo a sua cotação média alcançada na Bolsa de Valores na data da transmissão, tá? E aí ele prossegue, né? É algo mais residual, né? Ou na imediatamente anterior, quando não houver pregão, ou quando a mesma não tiver sido negociada naquele dia, né? Regredindo, se for o caso, até o máximo de 180 dias. É porque ações, pessoal, elas, ao longo de um mesmo dia, elas variam, né? Elas sobem. Geralmente, quando você compra a ação, o preço cai, né? O preço cai. Aí você vende para minimizar os prejuízos, aí o preço sobe, Então, a ação, ao longo do dia, ela vai variando de valor. Então, pega essa cotação média, né, na data da transmissão. Beleza? Daquele dia, né? Na data da transmissão. Se não teve pregão naquele dia, vai para o dia anterior. Se não teve, vai para o anterior e vai regredindo até 180 dias. Tá bom? Então, esse é o parágrafo segundo. O parágrafo terceiro vai dizer que, nos casos em que a ação, cota, participação ou qualquer título representativo do capital aí não for objeto de negociação, né? Uma empresa de capital fechado, por exemplo, que não tem ações negociadas na bolsa, né? Ou não tiver sido negociado nos últimos 180 dias, aí admitir-se-á o respectivo valor patrimonial. Desse artigo 14 é o que vocês precisam saber. Artigo 15. O valor da base de cálculo é considerado na data da abertura da sucessão. Nos casos de transmissão causa-morte, né? Vou até colocar aquela, conforme combinado, né? A cor aí, que se refere aí, na data da abertura da sucessão, no caso de transmissão causa-mortes, ou na data do contrato de doação. No contrato de doação, né? Claro, aí está claro que se tratando do caso de doação, né? E a lei permite uma outra possibilidade também, né? Que se considere o valor do bem na data da avaliação, né? Na data da avaliação, devendo ser atualizado monetariamente a partir do dia seguinte, segundo variação da UFESP. Aí é uma exceção de linguiça que não deve ser cobrada de você, tá? Beleza. Os parágrafos vejo como bem secundários para fins de prova, tá, pessoal? Podem desencanar isso daí. A gente avança para o tema alíquota. Confia, hein? Maravilha. O imposto é calculado aplicando-se a alíquota de 4% sobre o valor fixado para a base de cálculo. A alíquota de 4%, portanto, aí, do ITCMD do Estado de São Paulo. Esse artigo vai ter que ser alterado em algum momento, né, para se adequar à redação da Constituição Federal. Vimos o ITCMD na Constituição Federal, que agora, em seu artigo 155, parágrafo 1º, inciso número 6, determina que o ITCMD será progressivo, né, em razão aí do valor do quinhão, do legado, da doação. Então, há uma imposição constitucional para a progressividade do ITCMD e, portanto, uma alíquota fixa de 4% não atende a essa progressividade que agora é impositiva. Tá? De toda forma, essa é a redação atual, a gente trabalha com ela, né? E a gente avança, né? Feitas as considerações, a gente avança aí para o prazo de recolhimento do imposto. Pessoal, prazo de recolhimento do imposto, quando que o imposto vai ter lá que ser pago, tem Ibope baixíssimo para a prova, tá? De fisco estadual. Ainda assim, vamos bater o olho aqui, né? Então, vamos lá. No caso de transmissão causa-mortes, então na transmissão causa-mortes, o imposto será pago até o prazo de 30 dias após a decisão homologatória do cálculo, né? Ou então do despacho que determinar o seu pagamento, observado o disposto no artigo 15 dessa lei. Tá vendo? Quando que o imposto vai ter que ser recolhido? Enfim, vamos lá.
O prazo de recolhimento do imposto não poderá ser superior a 180 dias. 180 dias da abertura da sucessão, né? Estamos falando aí da transmissão causa-morte, né? Beleza. Sob pena de sujeitar-se o débito à taxa de juros, previsto no artigo 20, que eu coloquei aí, né? Juros de mora, acrescido as penalidades cabíveis, ressalvado por motivo justo o caso de dilação desse prazo pela autoridade judicial. Veja, são disposições um pouco mais secundárias, né? Sobre o valor do imposto devido, desde que recolhido no prazo de 90 dias a contar da abertura da sucessão, né? O Poder Executivo poderá conceder desconto a ser fixado por decreto. Então, basicamente, passou de 180 dias da abertura da sucessão em si de juros de mora, e se pagar em até 90 dias da abertura da sucessão, o Poder Executivo pode conceder desconto, tá? Beleza. Aí a gente entra na doação, né? Então, no caso de doação, o imposto será recolhido, e atenção a isso, né? Antes da celebração do ato ou contrato correspondente. Prosseguindo, na partilha de bem ou divisão do patrimônio comum, que ocorre, por exemplo, né, quando há uma separação de casais, né, um divórcio, enfim, quando devido, quando a divisão de bens não é igualitária, quando há excesso de meação, por exemplo, né, o imposto será pago no prazo de 15 dias do trânsito em julgado da sentença, né, no caso de partilha de bens decidida judicialmente, um divórcio litigioso, por exemplo, né, ou antes da lavratura da escritura pública, aí quando a partilha é feita em cartório, de forma consensual, extrajudicial, enfim, tá? E o parágrafo 2º, para a prova, desencane. Podem desencanar. Parágrafo 3º, no contrato de doação por instrumento particular, aí segue a regra, né? Nenhuma novidade. Ele diz aqui, ó, recolhimento antes da celebração, né? Antes da celebração, beleza. E os dois últimos parágrafos são autoexplicativos, né? Tranquilaço. A gente avança para o artigo 19, que traz aí os percentuais de multa de mora, né? A multa pelo atraso, quando o pagamento não é efetuado no prazo. Então aqui, essa multa é de 0,33, voltamos para o amarelinho, né? Aqui a gente já está falando de qualquer fato gerador, né? Multa de mora é 0,33% por dia, né? Por dia, limitado a 20%, tá? Então a multa de mora nunca é superior a 20%, é o limite, né? Boa! Já o artigo 20 traz aí os juros de mora, tá em negrito, porque às vezes eu grifo, fui eu que grifei, não tá na lei em negrito, fui eu que grifei, e às vezes eu grifo por alguma razão e esqueço de tirar o grifo, mas tudo bem, no seu material aí já vai estar corrigido, tá? Sem esse grifo. Mas, basicamente, esse artigo 20 traz aí os juros de mora, né? Seguem o mesmíssimo padrão que vimos para o ICMS, né? Então, juros de mora é calculado pela Selic, e aí, no caso de fração de mês, né? No caso de fração de mês, que o item 2 aí embaixo define como qualquer período inferior a um mês aqui, né? Ó, qualquer período inferior a um mês, ainda que um único dia, né? Aí a taxa é de 1%. Então, juros de mora basicamente Selic, e período inferior a um mês é 1%, tá? No caso aí de fração de mês. O parágrafo 3º vai dizer que em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista nesse artigo poderá ser inferior a 1%, tá? Mais uma observação aí. O parágrafo 4º podem desencanar, né? Não vai cair na prova nunca. Os parágrafos 5 e 6, assim como o parágrafo 1º, trazem disposições idênticas às que a gente viu para o ICMS de São Paulo, né? Lembram? Ó, o valor dos juros deve ser fixado e exigido na data do pagamento do débito, incluindo esse dia, né? E a Secretaria da Fazenda vai divulgar mensalmente a taxa que se refere a esse artigo. Enfim, né? São artigos, são disposições mais tranquilas, de compreensão mais tranquila, e, portanto, estou me permitindo avançar, fazendo observações pontuais. Ó, isso aqui desencana, isso aqui é igual ao ICMS. Enfim, vamos nessa atuada. Aí ele entra aí nas penalidades, né? Sobre as penalidades, valem aqui os mesmos comentários que fiz quando vimos as penalidades do ICMS, né? Péssimo custo-benefício de estudo para a prova, o examinador só coloca na prova porque ele sabe que ninguém estuda e é para o pessoal errar mesmo, enfim. Mas especificamente aqui, apesar dessas ressalvas que fiz, me parece um pouco tranquilo de guardar aqui, né? Porque, veja, aqui, ó, vou começar de baixo para cima, tá? Em relação às penalidades, né? Ó, tá aqui, ó. O descumprimento, tá aqui, descumprimento de obrigação acessória, 10 UFESPs.
né? Beleza, fácil de guardar. Os outros dois são iguais, ó. A penalidade é uma vez a diferença do imposto não recolhido. Uma vez o valor do imposto não recolhido, né? Então nós temos duas penalidades iguais. Uma que é basicamente 10 UFES, para descumprimento de obrigações acessórias, né? Que pega um pouco é basicamente a penalidade aí do inciso 1, né? Aí não tem muito o que fazer, aí, enfim, se você quiser desencanar dela, ou quero estudar, é só mais essa, então aí eu já sei todas, beleza, né? Então, pegando as penalidades iguais aqui dos incisos 2 e 3, a do inciso 2 é no caso de lançamento de ofício, né? Feito pelo fisco, então aí a penalidade é uma vez o valor do imposto não recolhido, e o terceiro é quando o valor atribuído à doação for inferior ao praticado no mercado, né? Daí é uma vez a diferença do imposto não recolhido, tá? Mas é isso de observações, como eu disse, penalidades em imposto é sempre um péssimo custo-benefício de estudo para a prova. Em ICMS nem se fala, né? Mas aqui, como são só 4 e dessas, uma é fácil, duas são iguais, fica só a do inciso 1, eu deixo para você decidir. Talvez tenha um custo-benefício, vai cair na prova? Não vai. Mas se cair, como são só um pouquinhas, enfim, disse o que tinha para dizer. Artigo 22. O débito decorrente da multa, que é aquela multa punitiva que incide quando é lavrado um auto de infração, por exemplo, né, fica também fixado, também sujeito à incidência de juros de mora, quando não pago no prazo, né? Quando não pago no prazo. É basicamente o que você precisa saber aí desse artigo 22. A gente avança. Apurada qualquer infração à legislação do imposto instituído por essa lei, será lavrado auto de infração e de imposição de multa, né? Basicamente, infração igual a AIN, né? AIN, que a gente chama aqui, né? O auto de infração e imposição de multa. Boa! A lavratura do auto de infração e imposição de multa são atos da competência privativa dos agentes fiscais de rendas, atuais auditores fiscais da Receita Estadual, futuro você, né? Você. Falta só um pouquinho. Beleza, dá para trocar aí a competência privativa do senhor ou da senhora, dá para trocar aí, agente fiscal de renda por senhor ou senhora, que está me assistindo, sim. Parágrafo segundo, aplica-se do que couber ao procedimento decorrente de autuação e imposição de multa a disciplina processual estabelecida na legislação do ICMS, tá? Tudo que der para aproveitar lá, nesse sentido, né, do ICMS, pode trazer para cá, né? Poderá o autuado pagar a multa fixada no auto de infração e imposição de multa com um desconto de... vamos à nossa tradicional linha do tempo. Vamos lá. Boa, apareceu aí a linha do tempo. E quais são os pontos dessa linha do tempo? Bom, o primeiro deles é a notificação do auto de infração. Aí vem, passou 30 dias, né? Tem um ponto aqui, ó, 30 dias. E eu já vou colocar os outros pontos da nossa linha do tempo. Vamos lá? Boa, então temos aí a notificação do auto de infração, 30 dias, a intimação da decisão de primeira instância, 30 dias, e dívida ativa. Vamos para os descontos na parte de cima? Se pagar aqui, ó, entre a notificação e 30 dias, tem um desconto de 50%, né? Tá? Eu estou trazendo os incisos aqui, ó, em forma gráfica, né? Em forma de linha do tempo. Então, 50%. Aqui, ó, se pagar em até 30 dias da intimação da decisão de primeira instância, aí a redução é de 30% na multa. E aqui, se pagar até a inscrição em dívida ativa, a multa é reduzida em 20%. São esses os descontos na multa trazido aí pelos três incisos aqui deste artigo 24 lá em cima, ó, poderá pagar a multa fixada com os descontos, né? De novo, o ITCMD, o imposto devido não há desconto, né? Tem que pagar e acabou. Boa! E aí o parágrafo único traz o de sempre, né? O pagamento implica renúncia à defesa ou recursos, não dispensa a aplicação dos juros de mora, os juros pelo atraso, né? São devidos, né? Boa. E este capítulo da administração tributária, para a prova, com sinceridade, eu vejo ele inteiro secundário, tá? Se for para salvar alguma coisa, basicamente, artigos 25 e, aqui embaixo, ó, e 31A. Esses dois, tá? Beleza? Artigo 25 vai dizer que não serão lavrados, e olha lá, hein? Mas vamos lá, vamos a esses dois pelo menos, né? Não serão lavrados, registrados ou averbados pelo tabelião, escrivão ou oficial de registro de imóveis, atos e termos de seu cargo sem a prova do pagamento do imposto. Então, se não pagar, ele não faz o que tem que fazer. Veja, esse capítulo é bem secundário para a prova, não vai cair nada disso aí.
Mas vamos lá, artigo 31A. O procedimento administrativo de consulta, consulta sobre a interpretação e aplicação da legislação tributária do imposto instituído por esta lei, observará no que couber, né, as normas pertinentes aí ao ICMS, tá? Beleza? Então, o procedimento de consulta que a gente estudou lá quando vimos o ICMS são aplicáveis aqui no que couber. Então, também, em relação a dúvidas, eventualmente, sobre a interpretação da legislação do ITCMD, valem aquelas disposições lá, tá? Por fim, a gente entra nas disposições finais, né? Vamos deixar em tela cheia aí, ó. Na transmissão causa-mortes, o débito fiscal poderá ser recolhido em até 12 prestações mensais e consecutivas, a critério dos procuradores-chefes das procuradorias fiscais e regionais, no âmbito de suas respectivas competências, se não houver no montante importância suficiente em dinheiro, título ou ação negociável, que são bens com mais liquidez, né, para o pagamento do débito fiscal. Então perceba, pessoal, a lei de São Paulo, a lei do ITCMD de São Paulo só permite o parcelamento na herança recebida, por exemplo, nessa transmissão causa-mortes, só permite o pagamento do imposto, o parcelamento do ITCMD, se o que foi recebido não é líquido ali, né? Como assim? Porque, por exemplo, se você herdou 1 milhão em dinheiro, ora, pega uma parte disso e paga o seu imposto, né? Você não pode alegar, eu não tenho. Como não tem? Acabou de receber? Estou vendo, eu estou vendo que você tem. Tá. Agora, outra coisa, por exemplo, imagina lá a dona Zélia tá lá na sua vidinha com o orçamento contado, de repente ela herda uma mansão de 5 milhões de reais. A dona Zélia, tô rique. Mas ela tem que pagar ITCMD, um percentual de ITCMD sobre o valor deste bem, né? Só que ela não tem esse dinheiro. Veja, ela herdou uma mansão, mas a mansão não é algo líquido, não é dinheiro, não é, como ele diz aí, ação, é título, ação negociável facilmente. Veja, até ela vender, como é que faz, né? Ela tem que pagar um imposto absurdo, o bem vale 5 milhões, né? Imagina um percentual deste valor alto, a dona Zélia não tem. Aí o Estado permite parcelamento, né? Faz sentido? Então daqui, ó, é o que eu grifei. Na transmissão causa-mortes, pode parcelar até 12 vezes, se tem essa condiçãozinha aqui. Beleza. Considera-se débito fiscal, aí o que é débito fiscal? Parágrafo 1º. O débito fiscal será consolidado nos termos do parágrafo anterior, na data do deferimento do parcelamento, beleza? Quando o parcelamento vai ser deferido, beleza? Qual o valor total do débito naquele dia, né? Legal. As prestações, parágrafo 3º, né? As prestações mensais serão calculadas na data do vencimento, com o acréscimo financeiro aplicável ao parcelamento do ICMS, né? Então a lei do ITCMD puxa bastante coisa lá da lei do ICMS, que já estudamos, né? A primeira prestação vai ser paga na data da assinatura do acordo, né? Vencendo as seguintes no mesmo dia. Aí é coisa mais burocrática, né? Beleza. O que mais? Agora ele entra na doação, né? Boa. Aí, ó. Em caso de doação, o coordenador da administração tributária poderá conceder parcelamento do imposto até o limite também de 12 prestações mensais, né? Observadas as prescrições contidas nos parágrafos do artigo anterior. Ao Poder Executivo é facultado editar normas complementares, beleza. E aí, por fim, aqui, ó, vamos lá, fica dispensado o recolhimento do ITCMD, né, relativamente a cada contribuinte, ao imposto que resultar aí, ó, inferior a uma UFESP, né? Aí tá de brincadeira também, né? Como o valor é muito baixo, o Estado de São Paulo dispensa o recolhimento nesse caso, tá? Pessoal, recados finais importantes. Vamos lá. O primeiro deles, se no edital, eu estou gravando isso em setembro de 2025, o edital ainda não saiu, né? Mas se no edital veio lá, além da lei do ITCMD, o decreto do ITCMD, eu gravo nesse módulo aqui mesmo, apenas aquilo que o decreto, o regulamento do ITCMD trouxe a mais. Beleza? Mas eu me comunico com vocês através do nosso grupo de WhatsApp, né? Eu me comunico de maneira bastante tranquila com vocês através de lá, conforme combinado, tá? Outra coisa, a teoria é apenas parte do conhecimento transmitido. A outra parte, como já mencionei a vocês e sou enfático em relação a isso, vem através da bateria de questões que eu uso para retomar tudo, aprofundar,
eventualmente cálculos mais... A gente vai resolver questões, muitas questões aí da última prova. Formulei questões inéditas com a cabeça do examinador de 2026. O cara vai cobrar isso aqui. Então tem muita coisa legal aí na bateria de questões. Então vejam, a gente vem de todo o ICMS do estado de São Paulo, aquilo que é relevante para nossa prova. Vimos agora o ITCMD, de maneira bastante objetiva, né? Passamos no próximo módulo seguinte agora, para o IPVA de São Paulo, e a gente retoma tudo através de uma bateria linda de questões para você não errar a questão na sua prova. Depois ainda vem o enroscado Processo Administrativo Tributário de São Paulo, o PAT, né? Eu vou trazer alguns macetes, alguns esquemas para simplificar a sua vida, com questões comentadas também, e claro, tudo aquilo que vier no seu edital de legislação tributária do estado de São Paulo, a gente aborda no pós-edital, na sequência do curso. Tamo junto e a gente se vê na próxima aula, só apertar o play. Até lá!